Tá ligado? A gente precisa saber se todo mundo que tem ouvido aprende. Alguém que está aqui hoje não esteve aqui ontem? Só para eu saber? Olá, tudo bem? Tudo bom? Só para a gente saber quem que é novo, né? No processo aí como um todo. Bom, o Lenilson falou uma coisa muito interessante, que é a questão do divertir-se. Né? A PNL tem essa coisa. Eu estou estudando um terapeuta britânico que ele é também trainer em PNL. Ele é um grande psicoterapeuta britânico. Ele escreveu um livro muito interessante que infelizmente não tem traduzido para o português. Quem puder ler em inglês, ele está disponível na Amazon. Vocês podem baixar, é fácil. PNL Terapia Breve, que ele dá uma sugestão de PNL para terapia breve, mas também para terapias em geral. E ele diz que uma das características da programação neurolinguística, que é bem diferente das terapias, quando você usa para terapia, quando você usa para o seu autodesenvolvimento, quando você escolhe usar a PNL para que você possa crescer e se desenvolver cada vez mais, e tome comando embutido, né? E aí você pode se divertir também, porque as terapias tradicionais são terapias que são muito voltadas para aquela história da dor, do sofrimento, do que está errado. Né? O terapeuta tradicional, muitas vezes, ele te pergunta o que está errado com você, qual é o problema? Né? E ele traz a história de que a programação neurolinguística é algo completamente diferente. A programação neurolinguística justamente nos dá a oportunidade de também lidar com aquilo que é desafiador de preferência, e ao mesmo tempo, inclusive, se divertir. Porque eu tenho várias pessoas que vieram me procurar para trabalhar questões de programação neurolinguística. Nós falamos ontem, inclusive, com o pessoal, que é possível, inclusive, trabalhar algumas questões como ansiedade e fobia em minutos. Né? E muitas pessoas, elas continuam depois. Por quê? Porque elas já resolveram todas aquelas coisas e a vida delas é tão melhor em todos os sentidos, melhor em todos os sentidos. A pessoa responde inconscientemente com recursos diversos que vêm dentro de si, que ela simplesmente quer mais. E ela quer continuar, como o Lenilson disse, se divertir e ter uma vida boa, prazerosa, positiva. Eu trabalho hoje com várias pessoas que não têm mais problemas, mas eles querem ter uma vida progressivamente melhor, querem que seus negócios se desenvolvam, querem que sua vida pessoal, familiar, afetiva, profissional, intelectual se desenvolva. Eu atendo hoje um cliente que ele já foi meu cliente pessoalmente aqui no Brasil, ele está agora lá na Suíça fazendo um pós-doutorado, e ele toda semana quer falar comigo. Por quê? Porque ele quer trabalhar isso dentro dele, dessa história dele ser o melhor, dele deixar o melhor dele vir à tona. E por aí vai uma série de coisas, porque a PNL realmente é uma coisa muito incrível. Então nós estamos dando aqui início ao Practitioner ontem. Quem esteve aqui, quem não esteve, depois dá uma olhadinha nas gravações, que elas estão lá disponíveis. Nós fizemos o primeiro contato de vocês com a programação neurolinguística. Eu apresentei vocês a programação neurolinguística de uma forma geral, falei em linhas gerais, e nós trabalhamos a prática dos pressupostos da programação. Hoje nós vamos ver os pressupostos propriamente dito. O nosso curso, eminentemente, ele é cheio de práticas o tempo todo. Nós fazemos umas 4 a 5 práticas por dia, onde eu demonstro alguma coisa e vocês vão trabalhar. Hoje, especificamente, agora nessa primeira parte da manhã, eu vou falar um pouco mais, porque eu preciso introduzir a PNL para vocês. Eu preciso mostrar para vocês formalmente o que é a programação neurolinguística. E eu sei que vocês já viram livros, já viram vídeos por aí, mas eu apresento uma visão profissional do que é a PNL com as informações corretas. E você não pode se tornar um practitioner em programação neurolinguística se você não aprende essa percepção, se você não compreende o que é a PNL, do que se trata, de onde veio, como começou, os conceitos essenciais. Então, eu vou entremear com práticas, nós vamos continuar fazendo práticas também, mas principalmente hoje, a parte da manhã até a hora do almoço, eu vou ser um pouco mais teórico, justamente porque à tarde a gente o dia já passou, a energia já vai e vem, e aí nós vamos cair nas práticas de novo, e vamos fazer um monte de coisas. Mas agora, nesse primeiro momento, eu vou apresentar a PNL, mas eu quero que vocês, a qualquer momento, que vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, que vocês queiram fazer algum comentário, que vocês me chamem, e o curso é isso, é um curso interativo. A formação em PNL não é justamente informação, é formação. O que significa que a PNL tem que passar na sua estrutura inconscientemente. Tem que passar por você, tem que fluir por você. Então a gente quer que vocês aproveitem ao máximo isso e pratiquem. E uma das coisas que é requerida para esse curso é que vocês pratiquem a PNL. A prova de vocês desse curso é a prática.
Então, nós vamos fazer uma série de práticas, eu vou demonstrar, e aí vocês vão trabalhar com um colega, o colega vai aplicar o exercício em vocês, vocês vão aplicar o exercício no colega, depois nós vamos voltar para cá e debater o que aconteceu, e aí é muito importante que vocês tragam isso para cá, que vocês tragam dúvidas, questões, outras possibilidades de aplicação aí, que é para justamente o conhecimento ficar bem estruturado aí dentro de vocês. Alguma pergunta sobre ontem, pessoal que esteve aqui, que eu gostaria de perguntar? Microfone. Ah, é verdade. Ela disse que ela está com medo de eu cair. Valeu. O meme, você quer entrar em transe? Buf! Para eles, você não está correndo. Assim, por favor. Professor, eu gostaria de saber se pessoas especiais, se a PNL e a hipnose funcionam com esse tipo de pessoa também. Olha, ela me pergunta aqui se a PNL funciona para pessoas especiais, né? Sim. Né? Quando você tem sistemas que têm questões específicas, nós temos muitas vezes que adaptar algumas coisas. As respostas, muitas vezes, elas não são tão rápidas. Eu já trabalhei pessoas com problemas de dificuldade de aprendizagem, uma série de outras coisas assim. Então, às vezes, ela não tem a mesma rapidez e eficácia, assim, em termos de rapidez e a coisa de pronto, como tem com pessoas que não têm nenhuma questão em relação a isso. Mas eu acho que sempre funciona. Inclusive, uma das vezes que eu estive em Londres, eu postei que eu estava em Londres, uma pessoa que me acompanha já há 12 anos no YouTube, ela disse assim, não, você tem que te convidar para tomar um chá. Aí eu encontrei com ela lá na Victoria Station, em Londres. Ela falou, não, eu fiz questão de te convidar, porque a filha dela tem síndrome de Down, e ela tem muita dificuldade de dormir. Ela diz que a menina, quando ela põe a minha indução, a menina dorme. Né? Que ela diz que ela dorme, inclusive, se sente muito bem, muito tranquila. Então que ela já separou uma série de induções, e a menina usa e gosta bastante. Eu não estou lá para avaliar, mas ela diz que quando ela está agitada, é só botar a minha indução que ela ouve, se sente bem, no dia seguinte ela fica tranquila. Então, assim, funciona. Agora, cada caso é um caso, e a gente tem que avaliar, porque a sua pergunta é muito importante, né, porque a programação neurolinguística tem muito a ver com a questão do neuro, como nós vamos ver. Né? Então, se o neuro ele tem questões especiais também, então nós temos que adaptar para circunstâncias especiais, com certeza. E aí cada caso é um caso, mas eu nessas questões. Então vamos começar aqui, propriamente dito. Quanto à hipnose, quanto à PNL, é algo que a gente precisa faça um plano terapêutico, resolva aquela problemática, pronto. Ou eu tenho que estar sempre aplicando ao longo da vida? Ela me perguntou, né, para quem não ouviu, né, em relação a essas técnicas, né, se nós podemos fazer e já resolveu, ou a gente tem sempre que aplicar ao longo da vida. Eu acho que algumas coisas são resolvidas ali naquele momento, e muitas vezes você tem necessidade de, num outro momento, fazer outras coisas. Eu vou dar um exemplo bem pessoal, né, para vocês. Durante a pandemia, agora eu comecei a trabalhar, eu não parei. Eu vi 2 anos passar assim, eu não parei. Trabalhei, eu me lembro que ano passado, que a pandemia ainda estava no auge, eu atendi em todos os feriados, eu atendi no dia de Natal, no Réveillon, de tanto que as pessoas estavam estressadas e mal, eu não vi passar, eu fiquei esgotado com isso. Eu conheço toda quanto é técnica de PNL de cabeça. Eu recorri a uma amiga minha, que talvez até esteja nos assistindo agora, né? Eu recorri a uma amiga minha para fazer uma série de sessões para voltar ao eixo. Eu estava bem, mas eu estava esgotado, estava quase tendo um burnout, como você chama, né, de tanto trabalhar. Aí ela fez um trabalho comigo e eu voltei aos eixos. Então eu diria assim, o Bandler que diz assim, então se eu fizer uma âncora, eu nunca mais preciso fazer a âncora, ele diz, olha, se você fizer bem feito, ela vai durar muito tempo. E se ela desfizer, você tira 5 minutos e faz de novo. Então a PNL tem essa história, essas técnicas, ela tem uma rapidez, uma eficácia, mas você não vai ser a mesma pessoa o resto da vida.
né? As condições de vida vão mudar, como nós falamos na espiral dinâmica, as condições de vida vão mudar e isso vai mexer com a sua estrutura. E toda pessoa é desafiada. A PNL, infelizmente, ela não imuniza você no sentido de você ficar indiferente às vicissitudes da vida. A gente continua precisando ter que lidar com essas mesmas coisas o tempo todo. Eu diria que quando a PNL é muito bem feita, quando você se torna um practitioner, um master em hipnose, um master em PNL, eu diria que o trabalho ele é tão bom que ele mexe em estruturas de uma maneira tão profunda que muita coisa é resolvida assim em larga escala. Mas a vida continua acontecendo, né? Então coisas acontecem que a gente não está esperando, isso pode mexer, desafiar o nosso sistema. Não sei se eu te respondi. Respondeu, obrigada. Então vamos começar. Ontem eu já me apresentei. Lembrando que eu não estava aqui, né, que a gente tem um desconto lá no ressignificando.com de 50% até o final de novembro. É só vocês entrarem lá e colocar lá no cupom, se pedir assim, cupom de desconto, é só entrar Goiânia50, que vocês têm lá um monte de e-books e áudios que eu não tenho mais aqui, porque eu não tenho mais mídia física, né? Então tudo é digital. Por menos de R$30 você assina todos os áudios, pode ouvir quantas vezes quiser, como se fosse um playlist. Tem áudio para tudo, você vai ficar 3 anos ouvindo e não vai conseguir ouvir tudo. E ainda tem mais uns 300 áudios para entrar lá que a gente está colocando. Aí eu sou Master Trainer, me tornei Master Trainer. Mas eu quero começar a trabalhar o conceito da PNL, isso tudo nós vimos ontem, né? A rapidez que a PNL tem em trabalhar algumas coisas essenciais. E que isso é muito importante, e que justamente a PNL, ela trabalha as estruturas. Aqui nós temos uma outra figura da Gestalt, né? Ou seja, o que vocês estão vendo aqui? Uma caveira, só isso? Você tem, na verdade, acho que a ideia é ser um ET, né? Um ET, e ao mesmo tempo 2 astronautas olhando para a Terra no fundo. Todo pássaro? Um ácaro? Ainda tem uma coisa. Alguém está vendo aqui no meio? Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui. Os 2 astronautas carregando. Então tem uma série de possibilidades, né? Então essas são algumas daquelas figuras da Gestalt que nos levam àquela questão que nós vimos ontem, que o mapa não é o território. Né? O mapa não é o território. Aquilo que você chama de realidade é o seu mapa. Tá? O que você chama de realidade é o seu mapa. Mas a PNL nos lembra que nós podemos alterar e devemos alterar o nosso mapa o tempo todo. Porque o nosso mapa é aquilo que nós aprendemos. Só que nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos responder. Inclusive, não sei se vocês sabem, né, o conceito da palavra responsabilidade é habilidade para responder. Se você pega literalmente a palavra responsabilidade, você tem habilidades ou habilidade para responder. Então, qual é a habilidade para responder que você precisa para lidar com as questões da sua vida de outra forma? E a PNL dá isso para a gente, porque ela vai mexer nos blocos, na estrutura dessa realidade. Você vai aprender isso de uma forma fácil. Quando a gente fala disso, no primeiro momento, parece que é difícil, mas, na verdade, a PNL ela tem uma maneira muito sofisticada de fazer você acessar esse mapa e alterar esse mapa de uma forma como você nunca fez antes. E tudo começou com Richard Bandler e John Grinder. Então eu vou contar a história da PNL para vocês agora. Bandler e Grinder. O Richard Bandler era um menino de rua, praticamente pobre. Embora pareça que ele tenha nascido em Nova York, se não me engano, mas ele foi na Califórnia. Acho que ele não conheceu o pai dele, a mãe, enfim. Enfim, ele é muito pobre, né? Ou seja, ele brinca, nas histórias que ele conta, que ele andava com as gangues em São Francisco, que ele andava com os chineses lá, aí ele aprendeu artes marciais lá com eles. Ele até diz, né, que lá não tinha tatame, né? Não sei se isso é uma metáfora terapêutica, não, mas ele diz que quando você não tem um tatame para cair, quando tem o concreto, você cai muito menos quando você se dá conta do concreto. Né? Então você fica muito mais em pé porque machuca se você cai. Então ele era muito pobre, mas lá nos Estados Unidos muitas pessoas têm oportunidades. Ele foi para a Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e ele precisava de dinheiro, porque embora fosse uma universidade, coisa e tal, ele precisava continuando ter que pagar taxas e comprar livros e materiais. Ele era músico também, ele estudava música, ele inclusive ganhava dinheiro como músico, mas ele continuou tendo que pagar as taxas lá da universidade de uma maneira geral. E ele precisava de um emprego, assim diz a história, né?
E ele achou um emprego numa editora, onde essa editora, um dos autores dessa editora era o Fritz Perls. Fritz Perls era um grande nome da Gestalt, acho que nós temos ele aqui em algum lugar. O que eu fiz? Eu vivo perdendo isso. Acho que está aqui o Perls. É esse de barba ali. Onde o Fritz Perls, que era um grande nome da Gestalt terapia, ele era um dos autores dessa editora e ele fazia livros, ele já estava idoso, ele tinha, segundo o Bandler, ele tinha assinado um contrato para terminar 2 livros que iam ter como base palestras que ele dava. E ele não terminava esses livros. Então o Bandler começou a ouvir as fitas cassetes com essas palestras e ele ficou impressionado como o Fritz Perls ele conseguia mobilizar a atenção das pessoas. Porque o Fritz Perls, ele, por exemplo, botava umas cadeiras vazias assim, e ele pedia para as pessoas olharem para as cadeiras vazias e colocar lá o pai, a mãe, membros da família. E aí as pessoas conversavam com a cadeira vazia, aí uma hora sentavam na cadeira vazia, depois falavam com a cadeira vazia. E isso as pessoas ficavam mobilizadas. Ele ficou impressionado como o Fritz Perls conseguia fazer perguntas que mexiam com as pessoas. Ele perguntava coisas de um jeito que mexia profundamente com todo mundo, inconscientemente. E aí ele queria saber como é que ele faz isso. Ele foi lá em Esalen, onde ele dava aula, na época que era um centro do movimento do potencial humano, na Califórnia, nos Estados Unidos inteiro, mas principalmente na Califórnia, estava acontecendo no final dos anos 60, início dos anos 70, o movimento do potencial humano. E o que significa isso? Que os terapeutas eles estavam buscando outras formas de fazer terapia. Os psicólogos, os terapeutas, eles queriam sair daqueles modelos tradicionais, daquela terapia psicanalítica propriamente dita, e experimentar outras coisas. Então se fazia de tudo, desde coisas interessantes às maiores loucuras, assim. E Esalen era o centro, era o epicentro do movimento do potencial humano, era um dos lugares mais famosos, inclusive parece que eles têm lá umas banheiras quentes nas pedras, que aí todo mundo tem que tirar a roupa e fica lá dentro da banheira olhando para o mar, para a paisagem, né? Enfim, dizem que é uma experiência interessante, eu nunca fui lá. Mas Esalen, ele foi a Esalen encontrar com Fritz Perls, e ele começou a ficar muito impressionado. Só que o que acontecia? O Fritz Perls, ele tinha um séquito de pessoas que faziam o curso dele. Na sala onde ele dava tinha centenas de pessoas. E tinham terapeutas que se baseavam nas técnicas dele. Mas esses terapeutas, eles não conseguiam ter os resultados que o Fritz Perls tinha. Eles tinham, mas não era igual. E o Bandler começou a se perguntar como é que ele faz isso? Os terapeutas e seguidores ficavam atrás assim, qual é a teoria da Gestalt? O que é Gestalt? Qual é a base, como se faz no ensino tradicional? Qual é a base disso aqui? Qual é o conceito teórico? É Gestalt? O que é Gestalt? Então eles iam atrás disso. O Bandler não era psicólogo, né? Ele estava lá para estudar computação, que estava no início, né? Ciências da computação, e física e outras coisas assim. Ele começou a se interessar, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo, como eles fazem o que fazem, como eles interagem, né? Como é que ele consegue esse resultado. E depois ele se une a John Grinder. John Grinder era um professor da universidade, que é esse outro aqui, que também ficou muito interessado nessa abordagem dele de buscar esses padrões de excelência. E ele se une a John Grinder e eles continuam a estudar outras pessoas, como por exemplo Virginia Satir, ali que eu até mencionei ontem. Virginia Satir era uma excelente terapeuta de família. Ela se sentava com uma família e em minutos ela mudava toda a dinâmica familiar, era impressionante. Eu disse uma vez que ela colocou milhares de famílias num estádio de futebol e fez dinâmicas de família, e ela curou, trabalhou inúmeras famílias ao mesmo tempo. Impressionante. E ela era incrível, e Virginia Satir era o caso mais dramático de todos, porque ela era muito intuitiva, ela não seguia uma técnica assim estruturada, ela tinha muito conhecimento. Então ela ia trabalhar com uma família, dava um negócio nela, ela fazia. E aí depois ela tentava, todo mundo queria que ela desse curso. Ele disse que ela vivia dando curso todo ano, que ela ficava 2/3 do ano viajando dando curso. Mas as pessoas ficavam meio desapontadas, porque ela não sabia ensinar o que ela fazia. Quando ela sentava com a família, ela fazia. Mas quando ela ia explicar o que ela fazia, o que ela explicava não batia com aquilo que ela fazia. Mas o Bandler, que ficou amigo dela, começou a acompanhá-la. Ela dava treinamento em hospital psiquiátrico, tanto para os pacientes quanto para os médicos.
E ele disse que ficava impressionado com as coisas que ela fazia, a mesma coisa. Ele começou a se perguntar o que ela faz, como ela fala, como ela interage. E começou a anotar os padrões. O que ela faz que funciona. Não a teoria, não o que está por trás, não a escola psicológica, não a linha teórica de raciocínio, mas a parte, vamos dizer assim, instrumental da coisa. Como é que ela faz o que ela faz? O que dá certo naquilo que ela faz? O que funciona? E conforme eles foram se desenvolvendo, um antropólogo também, que era uma espécie de avô da PNL, chamado Gregory Bateson, que foi um dos maiores antropólogos e psiquiatras, autor de muitos livros e teorias importantes. Gregory Bateson ficou impressionado com o trabalho deles quando ele publicou A Estrutura da Magia, que existe inclusive em português. Gregory Bateson inclusive fez o prefácio da Estrutura da Magia. Ele falou assim, vocês têm que conhecer Milton Erickson, que é esse de cá. Vocês têm que conhecer Milton Erickson, porque Milton Erickson é incrível, já que vocês estão estudando a excelência, Milton Erickson é incrível. Ele faz coisas incríveis com as pessoas, ele tem resultados com pacientes psiquiátricos, ele consegue hipnotizar pessoas e usar uma linguagem, ele sem hipnotizar às vezes, ele hipnotiza sem hipnotizar, só conversando, só falando, e ninguém sabe explicar direito o que ele faz. Lá foram eles para o Arizona, se não me engano, estudar com Milton Erickson, pessoalmente, aquilo que o Milton Erickson fazia, escutaram todos os tapes, a mesma coisa. Ao invés de ir na teoria, tem outros teóricos que estudaram o Milton Erickson, nós vimos até no curso de hipnose, na semana passada, como Jay Healy e outros, mas todos eles vão na linha da teoria, a teoria da hipnose, os sistemas terapêuticos. Eles não estavam nem aí para isso, eles queriam saber o que eles fazem. E foi muito dramático, porque eles identificaram uma coisa que nenhum outro ericksoniano conseguiu detectar, que nós vamos aprender aqui, que é o modelo Milton. É o modelo de linguagem hipnótica, o vocabulário hipnótico de Milton Erickson. Nunca ninguém fez isso. As pessoas dizem, ele usa uma abordagem indireta, mas ninguém decifrou, categorizou o que Milton Erickson fazia. Ninguém categorizou isso. Tanto que o Milton Erickson ainda era vivo quando eles publicaram um livro sobre os padrões de hipnose do Milton Erickson, e o Milton Erickson também escreveu: esses dois me mostraram coisas que eu fazia que eu não sabia que eu fazia. Ele não sabia que ele fazia, ele não sabia que ele falava daquele jeito, ele não sabia que ele usava a linguagem daquela forma. E nisso nasceu a programação neurolinguística. A PNL ficou muitos anos sem nome. Lá na Califórnia, em Santa Cruz, tinha o Richard Bandler e o John Grinder, depois veio o Robert Dilts, que nós vamos ver, depois o Bandler era casado na época com uma psicóloga chamada Leslie Cameron Bandler. Vocês que são psicólogos, tem alguns livros da Sumos, tem a Leslie Cameron Bandler, são 3 livros, aproveita para pedir que já deve estar esgotado, mas deve achar em sebo, reimprint, alguma coisa assim. Tem 3 livros, uma delas, da autora é Leslie Cameron Bandler. Ela pega o sobrenome do marido da época, Bandler. Leslie Cameron Bandler e mais outros, da editora Sumos. É muito interessante, tem em português. E são excelentes livros, são bem técnicos, mas são bem interessantes. Então ela era psicólogo, John Grinder era casado com a Judith Delosier, depois hoje ela é parceira com Robert Dilts. Eu tive a felicidade de conhecê-la aqui no Rio de Janeiro, de fazer um curso com ela também. E aí eles falaram, bom, a gente já desenvolveu uma série de coisas aqui, nós temos que chamar isso de alguma coisa. E aí eles chamaram de programação neurolinguística, que na verdade, gente, a PNL, ela foi sendo feita, eles começaram a estudar, achar interessante. No início eles diziam que eram grupos de Gestalt que eles faziam, mas eles se deram conta que o que eles estavam fazendo era único, ninguém mais fazia daquele jeito, ninguém fazia daquela forma. E aí foi publicado lá no meados dos anos 70, um livro que se chamava PNL 1, Programação Neurolinguística 1, que definia o que era a PNL, o que estuda a PNL, qual o escopo. E aí a PNL, vamos dizer assim, foi oficialmente inaugurada em meados dos anos 70. E foi um estouro, em todos os sentidos, positivo. A PNL é a modelagem da excelência, é a modelagem dos padrões de excelência daquilo que muda. E a PNL vem evoluindo. Hoje a PNL já está na 4ª geração. O que significa isso? Nós vamos ver isso com o tempo, ainda nessa aula de hoje. A PNL vem evoluindo, ela vem, desde o início era uma coisa muito voltada para terapeutas. Hoje a PNL abrange terapia, venda, esporte, desenvolvimento pessoal, o que você quiser. Até uma integração com o todo, se você quiser, numa experiência pessoal, espiritual, se você quiser usar dessa forma. Né? Não vamos fazer isso aqui, mas se você quiser, você pode.
porque você tem todo um apoio da programação neurolinguística para ajudar que o seu contato, seja lá com o que for maior, se harmonize com o seu desenvolvimento pessoal. Isso é uma escolha de cada pessoa. Então, as influências, como eu falei, vêm de Milton Erickson, Virginia Satir, a hipnoterapia de Erickson, o sistema familiar da Virginia Satir, a Gestalt de Fritz Perls, e muito forte também a teoria e terapia de sistemas de Gregory Bateson, que foi um grande influenciador da PNL. Ele era o cara mais velho que era amigo deles e entendeu o que eles estavam fazendo, deu todo o suporte. Aliás, eu acho que a PNL existe em grande parte porque o Gregory Bateson esteve ali com eles o tempo todo, ele era conhecido, ele era famoso no mundo inteiro, e ele ajudou Richard Bandler e John Grinder a fundamentar da maneira correta a programação neurolinguística. Bom, isso aqui sou eu com o Richard Bandler. Ali foi a primeira vez que eu estive com ele em Londres, há muitos anos atrás. Depois, outras vezes que eu estive com ele, eu fiz 10 formações com o Richard Bandler em Londres e também em Orlando, que ele faz muito em Orlando, formações. Eu fiz todos os cursos dele que eu queria fazer, os mais avançados, até porque ele desenvolveu outras coisas. Isso aí foi em março de 2015, foi uma das últimas vezes, acho que foi a penúltima vez que eu estive com ele. Então, o que é programação neurolinguística? Vamos identificar. O que é programação neurolinguística? O que é isso? Né? Tem 3 nomes aí, programação, neuro e linguística, e isso é muito importante. Vou começar com neuro. Neuro refere-se ao sistema nervoso e como esse sistema nervoso processa as informações, codifica as memórias do nosso corpo e neurologia. Refere-se a experiências na forma em que foram imputadas, processadas e ordenadas pelo nosso mecanismo de processos neurológicos. Ou seja, a PNL leva em consideração como funciona o seu sistema nervoso, sua neurologia, seus processos mentais de uma maneira geral, como é que você funciona mentalmente, mas com uma consideração muito grande pela parte até biológica da coisa. Como é que a gente aprende? Como é mais fácil aprender? O que dá certo? Como o cérebro gosta de aprender? Como o nosso sistema humano, que hoje vai muito além do cérebro, na PNL da 3ª, 4ª geração, como esse sistema gosta de aprender? Então, não é qualquer aprendizagem. Ela é feita sob medida, igual uma luva, né? A luva tem a medida da mão, você encaixa a mão na luva. Então, a PNL é sob medida para o cérebro, para o nosso sistema mental. Porque o que quer que se faça na programação neurolinguística se leva em consideração como nós funcionamos neurologicamente. Essa é uma das explicações do sucesso da programação neurolinguística. Justamente por que ela funciona tão bem? Porque ela faz aquilo que funciona. Lembra aquilo que eu falei ontem, que o Richard Bandler falou? Que ele não quer uma torradeira que funciona 20% das vezes, nem um carro que funciona 30% das vezes. Porque muitas terapias dizem claramente para você, você vai fazer terapia comigo, talvez você fique 5 anos fazendo análise comigo, talvez você não resolva o seu problema. Eu vou ficar rico, vou comprar meu Mercedes, mas você talvez não resolva o seu problema. E ele diz que isso não é bom o suficiente para ele. Ele diz que para ele nós temos que usar algo que tenha uma grande probabilidade de funcionar. Esse é um dos segredos da programação neurolinguística, porque usa algumas coisas que têm uma grande probabilidade de funcionar. Porque a PNL não vai pegar uma lenda grega para fazer uma comparação como nós estamos, com a lenda do Édipo ou qualquer outra. Nada contra, é ótimo, muita gente gosta, muda. Acho fantástico, incrível, todas as formas de terapia mesmo. Eu respeito, acho que tudo funciona. Acho que até pelo rapport com o terapeuta, qualquer coisa pode funcionar. Mesmo aquilo que não é tão bom, pode funcionar. Mas a PNL, a chance da PNL funcionar é muito grande, porque existe um conhecimento específico da nossa questão neurológica, do sistema nervoso, do sistema de aprendizagem, de como funciona a mente inconsciente do ponto de vista fisiológico, do sistema nervoso autônomo. Então, tudo isso é colocado na equação quando você faz PNL. E aí você tem uma grande chance da coisa funcionar, como nós fizemos ontem, aquele trabalho com ela, né, da desestabilização de uma imagem que estava incomodando e rapidamente mudou. Cadê Deusirene? Deusirene está ali. É, isso. A pessoa está diferente hoje. Viu? Já está melhor. Deusirene que tinha um medo e lembrou de esquecer. Como vai o medo? Muito bem, né? Nós botamos na caixa do esquecimento, né? no espaço da amnésia. Então, em minutos, você vê, tem pessoas que ficam anos fazendo terapia e não fazem. Eu me lembro uma vez, gente, que eu estava em São Paulo,
ministrando uma formação em PNL, alguma coisa assim, e foi muito interessante porque nessa formação alguém ligou lá para o Instituto e falou, será que o André não quer dar uma entrevista? Era para a TV Record, tem muitos anos, isso tem uns 10 anos, isso, ou mais até, para a TV Record, porque eles estavam fazendo um programa já há muito tempo sobre medo de dirigir. Então eles já estavam filmando, tem um grupo muito famoso, que eu não vou citar o nome aqui, né, que eles têm franquias e tudo quanto é lugar, que eles fazem uma espécie de terapia para você perder o medo de dirigir. E aí a pessoa fica 1 ou 2 anos fazendo terapia, e aí se depois de 2 anos ela decidir que vale a pena tentar, aí ela começa um esforço, isso eles dizem, muito grande, para tentar dirigir. E aí tem os vídeos dessas pessoas lá, ai meu Deus, eles dirigindo com o repórter do lado querendo pular pela janela, o repórter, né? Ai meu Deus, eu tô atrás de onde? Eu vou conseguir, ai meu Deus, eu vou conseguir. E esse tremendo todo. Aí disseram assim, bom, eu sei que não dá, agora nós já filmamos há várias semanas com essas pessoas todas, não dá para fazer isso com você. Eu falei, dá, mas quantos dias você tem? Eu falei, não, tem dia. Vai poder atender todas separado? Não, porque não vai dar tempo. Aí eu botei 6 pessoas lá juntas, elas sabiam dirigir, mas nenhuma delas dirigia há mais de 10 anos, e todas tinham muito medo de dirigir, muito medo de dirigir. E umas tinham fobia mesmo, e nenhuma delas conseguia se imaginar pegando no carro e dirigindo. Eu trabalhei usando a PNL com essas pessoas, porque só tinha 2 horas para fazer isso, com todas em grupo ao mesmo tempo, e eu trabalhei aquele grupo e fui dizendo para aquele grupo assim, para descaracterizar aquilo que não estava legal, e acessar recursos de momentos onde gostavam de fazer alguma coisa que era boa, que era interessante, que era positiva, para associar aquilo que era positivo àquela mudança que eles estavam fazendo ali. Enfim, fiz um monte de coisa que eu nem me lembro mais lá o que eu fiz. E no final todos quiseram dirigir, e o repórter filmou. E a diferença no vídeo foi bárbara, assim, Lenilson, porque os alunos que fizeram comigo em meia hora, 40 minutos, que no fundo eles fizeram a parte prática mesmo, não foi meia hora, 40 minutos. Eles estavam todos tranquilos lá no volante, com leveza, enquanto o outro lá que estava 2 anos fazendo terapia, meu Deus, eu vou conseguir, aí eu vou. Porque é uma outra forma de pensar, é um outro paradigma. A repórter ficou chocada, né? Porque todos ali, com um pouco de tempo, desenferrujaram isso e se sentiram confiantes para fazer a mudança. Agora, a mágica da PNL está onde? Está nesse conhecimento, primeiro do neuro, porque as técnicas levam em consideração a neurologia e a linguística. Né? A linguística indica que o processo neural da mente vem codificado, ordenado e com significado através da linguagem. Sistemas de comunicação e vários sistemas simbólicos, gramática, matemática, música, ícones. Então a linguagem não só é a linguagem que a gente fala, que a gente escreve, mas a linguagem corporal e também os significados. Nós vamos ver daqui a pouquinho no modelo de comunicação que o mapa é a nossa grande linguagem, igual o computador, né? O computador tem um programa, e esse programa fica rodando inconscientemente. Se eu falar um absurdo desse, as pessoas vão assim... Então o programa fica rodando inconscientemente aí na estrutura. Mas se você pega, por exemplo, o meu computador é o Mac, você tem o iOS no Mac, ou você tem o outro que é o PC, então você tem um programa básico que roda na estrutura. Né? Então, na verdade, isso é um grande conjunto de linguagem entremeada. Então, na verdade, o mapa é essa linguagem entremeada que nós vamos ver. Então, na verdade, não se trata só de fazer uma técnica. Eu quero fazer com vocês aqui uma PNL bem diferenciada em relação ao que nós encontramos aí no mercado, porque a maioria das pessoas que ensina cursos de PNL, entre aspas, ensinam cursos que você fica decorando uma meia dúzia de técnicas e se a coisa sai meio centímetro fora daquilo que a técnica está dizendo para fazer, a pessoa não sabe como resolver. Aqui nós vamos pensar a estrutura da PNL. Então, linguagem é pensar nesse mapa, é interferir positivamente nesse mapa, é fazer esse mapa mudar os significados. Se a pessoa está triste, ansiosa, deprimida, isso significa que tem uma linguagem ali codificada, estruturada, e uma estratégia sendo repetida para a pessoa se manter ansiosa, para a pessoa se manter deprimida. E nós vamos entender, nós vamos ter um módulo aqui de estratégia, onde eu vou pegar alguém, se é que alguém ainda vai ter, né, Lenilson, ansiedade, até o módulo de estratégia, nós vamos ver, por exemplo, como é que uma pessoa fica ansiosa, nós vamos escrever
no flip chart, por exemplo, como é que uma pessoa fica ansiosa. Nós vamos ver exatamente o passo 1, o passo 2, o passo 3. Então a PNL estuda como é que essa linguagem está codificada e interfere nessa linguagem como um todo. E programação, que é a palavra que eu disse ontem que eu impliquei, né? Porque quando eu ouvi falar de PNL a primeira vez, eu bati de frente. Eu me lembro que a primeira vez eu estava na Espanha, participando de um congresso em Valência, de parapsicologia na época. Eu estava lá representando o Brasil, lá num congresso que teve em Valência. Sei lá quando é que foi isso. Acho que muita gente que nem era nascido. 90, 91, alguma coisa assim. E era uma criancinha, assim. E aí eu estava lá nesse congresso, eu tinha uns 20 anos de idade, mas eu já fazia coisa desde dessa idade. Né? Eu já era membro da Associação Parapsicológica e tal. E nesse congresso em Valência, eu me lembro que tinha uma pessoa falando sobre PNL, não quis nem, eu falei, não quero saber disso. Programar pessoas, como assim? Só que não tem nada a ver com programar. Você que está programado, eu estou programado, todo mundo está programado. Você já traz algumas programações que são ordens, sequenciamentos. A pessoa que se deprime, ela toca um programa na cabeça dela que a mantém deprimida. Ela não faz isso porque ela quer, ela não escolheu fazer isso. É algo que ela aprendeu. Nós vamos até uma outra questão da intenção positiva. Depois nós vamos explorar bastante essa questão. A pessoa que tem uma série de questões, ela roda programações, assim como um computador roda programações, e muitas vezes você deve atualizar o programa que está rodando. Então, da mesma forma na mente, nós precisamos ajudar a pessoa a reprogramar aquele programa que não está fazendo bem para ela, que ela repete porque é a única coisa que ela aprendeu. É aquilo que ela aprendeu, ela fica repetindo. Então, linguística é isso e programação é identificar como nós ordenamos isso, tá? E como nós podemos ordenar de outras formas para ter um resultado melhor. Então, todos os processos de PNL, todas as técnicas de PNL são voltadas para que você possa reordenar esse processo para algo melhor, para algo que vai te trazer um resultado muito melhor. E a PNL não parou desde então, tem sido um sucesso muito grande, então você pode se dar conta do que é a realidade, né? E como você quer se tornar um practitioner no PNL. Eu vou ministrar o melhor practitioner que eu puder ministrar. Todo practitioner que eu ministro é o melhor do que o anterior e vai ser assim o resto da minha vida. Né? Eu ainda vou fazer muitos practitioners e masters e outras coisas assim. Agora é sua escolha como você vai aproveitar esse practitioner. Porque eu te dar um papel escrito que você é practitioner, não quer dizer nada. Tá? Você vir aqui, tá, fazer a prática de qualquer jeito e tal, ter um papel, lá você não vai ser practitioner. Você tem um papel dizendo que você é, mas eu quero saber se você vai escolher ser practitioner de verdade. Isso significa que você traz a PNL para a sua estrutura. É isso que a gente deseja, né? Que você mergulhe na PNL, use a PNL, entre um módulo e outro, pratique com os colegas aqui, com os colegas que estão lá no grupo e tal, pratiquem a PNL, façam a PNL acontecer. Eu tenho várias induções com a PNL dentro do processo, eu vou compartilhar várias com vocês, para que vocês possam ter acesso, para que vocês usem a PNL. Vocês serão melhores profissionais de PNL, seja para clínica, seja para venda, seja para o uso pessoal no seu próprio negócio, seja para lidar com pessoas numa comunidade ou no esporte, onde você queira. Você será muito melhor se você praticar a PNL na sua vida. Se você pratica a PNL na sua vida, ela vai estar na estrutura. A minha facilidade de fazer em PNL é diretamente proporcional ao fato de que eu pratico sempre. Essa noite mesmo, né, como teve pouco tempo, eu fui dormir ontem quase meia-noite, para acordar hoje 6 e pouco da manhã. Então eu fui dormir ouvindo meu áudio de PNL, várias coisas, eu fui dormir ouvindo exercícios de PNL. Então minha noite é muito melhor, eu acordo muito melhor, mexe no sistema inconscientemente e reprograma as coisas para melhor. Então é isso que a gente vai fazendo. Quanto mais você tiver essa atitude, aí sim você vai ser um grande practitioner. Aliás, ali tem outra imagem, né, da Gestalt. O que vocês estão vendo aqui? Uma pessoa no cavalo. Ah, sim, é. Tem uma pessoa deitada, tem um animal deitado, tem um senhor aqui. Estou vendo o perfil de um homem idoso, né, de lado, assim, de perfil, com cabelo, bigode, nariz. Aqui tem um homem no cavalo. É bem interessante, né? De novo, né? O que você quer perceber? Eu uso essas imagens para que a gente se dê conta disso. O que você quer perceber?
Né? Muitas vezes a pessoa me conta um monte de coisas, a minha vida eu fiz, não sei o que ela fala, tá bom, o que você quer fazer com isso? Né? Qual é a percepção? Nós vamos ver o cavalo ou vamos ver o idoso? O que você quer ver? Ouvir, sentir? O que você quer fazer com isso? Para onde nós vamos a partir daqui? Isso é uma coisa muito interessante da PNL, porque os significados para a PNL dependem da moldura que você coloca ao redor desses significados. Então, qual o significado que você quer para si? O que você deseja para si? Né? Então, como diz o Bandler, quanto prazer e satisfação você pode administrar na sua vida? E que a PNL traga para você resultados incríveis, maravilhosos. Qual o horário do nosso intervalo? 9h30? Já é agora? Bom, é um bom momento para o intervalo. Podemos fazer? Então, 15 minutinhos aí de intervalo e a gente volta. Então, o mapa seria que eu quero ver, porque eu tô com um pouco de... O mapa é o que fica. Porque, na verdade, quando você guarda um monte de coisas, não vamos falar mais disso no modelo de comunicação. Quando você guarda um monte de coisas, você tem algo para se referenciar. Aí eu me pergunto, a vida é boa? Você vai dizer, é horrível. Por quê? Porque tem um conjunto de significados e tal que faz você chegar a essa conclusão. Programação neurolinguística é uma coisa incrível. Assim, graças à programação neurolinguística, eu consegui ajudar muitas pessoas durante a pandemia rapidamente. Né? André, que obsessão é essa de coisas rápidas? Não é isso. É porque é rápido. O que eu vou fazer? Vou desacelerar para agradar aos outros? Né? A PNL ela é mais rápida, porque ela trabalha com a neurologia, como nós vimos. E as pessoas precisavam literalmente de uma solução do dia para a noite para poder dormir melhor, ficar melhor, harmonizar todo mundo em casa se aglomerando num espaço pequeno, todo mundo tendo que usar internet, computador para escola, para trabalhar. E aí as pessoas não dormiam. A coisa que eu mais trabalhei de 2020 até hoje foi dificuldade para dormir, ansiedade. E as técnicas de PNL dão uma solução rápida para isso. Então, como ela falou, até a gente consegue os resultados rápidos? Consegue. Bem rápido. Depois você pode ter que ajeitar outras coisas, dependendo da dinâmica. Porque se você é terapeuta, isso aí é um papo depois para quando a gente falar de terapia, principalmente o pessoal que vai seguir com a gente lá no Practitioner em Hipnose no final do ano, que eu espero que vocês façam parte também, e depois no Master em Hipnose que nós vamos fazer. Vocês vão ver, por exemplo, que você vai escolher se você vai fazer uma terapia focal breve, que é uma intervenção específica, ou se você vai fazer alguma coisa a mais, né, mais profunda, porque algumas pessoas elas precisam mais do que apenas uma técnica para um problema. Alguma pergunta até aqui sobre o que nós falamos sobre a história da PNL, o desenvolvimento da PNL? Eu, de novo, peço licença a vocês que eu estou usando todo esse tempo da manhã agora, nesse momento, para ser um pouco mais teórico, que está todo mundo ainda acordado, né, e tal. Está todo mundo acordado ainda? Ninguém está em transe, em um outro estado. Né? É bom que as baterias vão sendo recarregadas, né? Utilização. Então as baterias vão sendo recarregadas. E à tarde vamos fazer muitas práticas, ainda de manhã talvez, mas eu quis colocar tudo teórico logo agora para a parte da manhã, até porque tem alguns colegas que não vão estar aqui, eles vão poder ver essa parte mais teórica depois, e o mais importante é ter o máximo de pessoas na hora das práticas mesmo, para que as pessoas possam praticar, se jogar nos exercícios, fazer, mas para que você se formar em PNL mesmo, você precisa dessas informações. Então eu vou dar mais um pouco de informações para vocês, depois nós vamos fazer um monte de prática, uma atrás da outra, sem parar, como vocês fizeram ontem no final do dia. E a qualquer momento façam perguntas que vocês queiram. Bom, a PNL ela foi desenvolvida como uma metodologia. Quando os criadores da PNL fizeram a PNL, eles não tinham nenhuma pretensão de fazer uma disciplina acadêmica, científica, ou de criar uma nova linha da psicologia. Eles não tinham isso em mente. Eles não queriam, eles não precisavam fazer isso. Eles quiseram justamente fazer algo libertador para que qualquer pessoa pudesse usar, para que qualquer pessoa pudesse ter resultado. Só que apesar disso, as pessoas passaram a insistir, depois levaram a PNL para a academia, várias pesquisas científicas estão sendo feitas, vários terapeutas levaram para o consultório psicológico e desenvolveram mais de uma forma psicológica, terapêutica.
mas os criadores da PNL resolveram criar algo para que qualquer pessoa pudesse usar. Qualquer pessoa. Não interessa, qualquer um pudesse usar, qualquer um pudesse ter resultado. Então a PNL ela foi desenvolvida como uma metodologia, né? E não como uma teoria científica, né? Uma teoria tenta explicar por que um sistema funciona. A PNL simplesmente descreve, passo a passo, como funcionam os modelos que ela fez, né? De sucesso, de excelência e etc. Então, um ensino construtivista e prático. Sim, como nos lembra várias pessoas, inclusive Michael Hall e outros, a PNL ela é uma psicologia construtivista. O construtivismo é uma forma psicológica e educacional, inclusive, onde você parte do pressuposto que você tem todos os recursos dentro de você. E, na verdade, o ensino tradicional ele não é construtivista. O ensino tradicional ele parte do pressuposto que os mestres sabem tudo e você é um estúpido, não sabe nada. Então você tem que seguir exatamente o que os mestres dizem, eles entubam as coisas em você e que se dane você que se vire para aprender. O construtivismo é diferente. No construtivismo, o material que precisa ser ensinado ele é combinado com aquilo que existe dentro de você, com os recursos que existem dentro de você. Então, nesse aspecto, como lembra Michael Hall e outros, a PNL é uma psicologia construtivista, é um sistema de educação construtivista, porque não traz uma coisa pronta para você se adaptar, traz algo para se misturar com o que já existe dentro de você e gerar um resultado bacana e positivo aí também. Seguindo. Seguindo. Para lá. Não. Ela tem um racional também. Nós estamos explicando mais racionalmente agora. Mas a PNL mexe com crença, emoções, estados, tudo isso. Tem gente que diz assim, a PNL é uma espécie de psicologia comportamental? Não. Ela tem também um aspecto comportamental, mas ela é mais do que isso. Porque nós vamos ver quando nós falarmos dos níveis neurológicos, que você tem todas as formas de psicologia dentro dos níveis neurológicos. Você tem um aspecto cognitivo, comportamental, o aspecto emocional, inconsciente das crenças, dos valores das emoções, inclusive o aspecto transpessoal, quando você transcende, inclusive, a identidade. Então depende do trabalho, porque algumas técnicas de PNL, elas são mais voltadas para a mente cognitiva, principalmente as da primeira geração. Outras já vão pegar todo esse aspecto emocional, psicológico, tudo isso. É porque no momento nós estamos descrevendo de uma forma ainda mais racional a coisa. Sim. Não de propósito. Cadê o microfone? O que eu fiz com ele? Esse. Quando a gente precisar. Obrigado. Deixar ele por aqui. Ok. Então vamos lá. Você já apontou que ela não é conhecimento científico, não foi criada como conhecimento. Com esse objetivo, mas hoje ela já tem produção acadêmica da PNL em larga escala na Europa. Na sua origem, ela não tem essa base científica e que ela também não é racional. Tá. Eu não disse que ela não é racional. Eu disse que ela não é só racional. Sim. Mas onde ela se enquadra no nível do conhecimento? Olha, a PNL, ela modelou terapeutas de sucesso. Milton Erickson era médico psiquiatra. Então você tem a influência da medicina e da psiquiatria do Milton Erickson, da hipnose. Virginia Satir era uma terapeuta familiar, você tem a influência da terapia familiar. O Fritz Perls era um dos psicólogos mais conhecidos de todos os tempos. Gregory Bateson, um dos antropólogos mais conhecidos de todos os tempos. Então, é uma história assim, a PNL, no início, ela não se preocupou em produzir ciência, ela já usava aquilo que funcionava e comunicava para as pessoas. Né? Mas por trás dos modelos que foram modelados, essas pessoas estão conectadas com a psicologia, com a ciência, tem várias psicologias por trás, a psicologia cognitiva comportamental, as psicologias do inconsciente, a terapia familiar, como eu falei ali nas influências, a hipnose ericksoniana, que tem, enfim, totalmente fundamentada. A diferença é que a PNL não foi feita para a academia, ela foi feita para as pessoas. Ela foi feita para pegar todo esse conhecimento que existe e ser facilitado para as pessoas poderem usar mais fácil. Então ela é sim racional, ela não é apenas racional.
né? E ela tem sim uma psicologia dentro dela e tem um estudo científico dentro dela. Hoje, as pessoas levaram as técnicas de PNL, eu posso compartilhar com vocês depois, vou compartilhar lá no grupo, para a academia, e tem uma série de pessoas ligadas em universidades hoje que estão demonstrando cientificamente que várias técnicas da PNL funcionam, como o reimprint, as âncoras, as pistas de acesso. Tem uma série de coisas que a PNL modelou da excelência dessas pessoas, que hoje foram levadas para as universidades, e já existe evidência científica de que o que a PNL faz funciona em larga escala, que pode ser detectado com meta-análise, com estatística, entre outras coisas assim. Só que ela não foi feita para isso, né? Assim como se você vai fazer uma aula de yoga, você não vai para a aula de yoga para se tornar um professor de yoga, você vai para a aula de yoga para usar yoga. Então a PNL foi feita para as pessoas usarem tudo isso para as suas vidas. Só que hoje existem várias outras abordagens, inclusive a que nós estamos tendo aqui, onde você tem acesso a essa informação, para que você possa trabalhar com outras pessoas, trabalhar consigo mesmo. Tá claro? Depois nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Veja se eu entendi. Então, pelo que você está me apontando, a PNL ela junta uma diversidade de conhecimentos para, a partir daí, construir sabedoria prática. Sim, a PNL junta uma diversidade de conhecimentos. Não importa de onde veio, é conhecimento. Importa porque eles escolheram muito bem de onde veio. Eles modelaram a excelência, modelaram pessoas de grande sucesso e reputação. Eles não pegaram qualquer coisa. Eles pegaram, isso é importante, por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Eles pegaram terapeutas de grande sucesso, com uma excelente reputação, com excelentes resultados documentados, e resolveram transformar isso em algo mais prático para as pessoas poderem usar. E a própria PNL hoje, com 52 anos de idade, ela em si já é, ela própria, a prova de que aquilo que ela modelou funciona. Porque as pessoas aplicam e essas coisas funcionam. E continuam modelando. Hoje, qualquer coisa que tenha a ver com excelência é modelada efetivamente pela PNL. Foi? Muita coisa vai ser esclarecida para vocês, principalmente agora, nessa parte que nós vamos entrar a partir de agora. Bom, as várias escolas da PNL, né? A PNL originalmente foi feita com Richard Bandler e John Grinder, mas Bandler e Grinder, atualmente, eles não trabalham mais juntos desde o início dos anos 80. Eles fazem coisas separadas. Então a PNL ela começou de uma raiz em comum, e a partir daí, como acontece com qualquer outra psicologia, hoje inclusive a PNL ela é uma psicologia reconhecida pelo Círculo das Psicoterapias, na Europa, em vários lugares. Meus alunos de Curitiba, inclusive, que são practitioners e master practitioners em programação neurolinguística, tiveram autorização do Conselho Regional de Psicologia de colocar lá psicólogo, CRP e tal, e master practitioner em psicologia. E, gente, quem conhece o CRP sabe que o CRP não autorizaria isso se não fosse do escopo da psicologia. Jamais o CRP autorizaria a pessoa botar practitioner em PNL, CRP e tal, se não tivesse uma conexão. Você não pode botar, por exemplo, floral de Bar e psicólogo. Não pode. Embora eu ache até interessante. Mas não pode, porque não é reconhecido pela psicologia. E uma série de outras coisas assim. Ainda é um processo novo. Na Europa faz parte dos círculos de psicoterapia. Na Inglaterra e na Alemanha, em vários lugares, é totalmente estabilizado, respeitado. Embora não é todo mundo que conheça, porque é bem recente. A PNL é algo bastante recente. Só que depois que Bandler e Grinder se separaram, o Bandler desenvolveu o Design Human Engineering, e o Neurohypnotic Repatterning. O que é isso? Ele foi desenvolvendo mais a PNL sozinho, eu fiz essas formações com ele. Ele trabalha a fundo a questão das submodalidades, que nós vamos ver. Ele desenvolveu, nós vamos ter várias técnicas aqui usando esses desenvolvimentos da PNL. O Grinder desenvolveu o chamado novo código, que vai nas mesmas direções, explorando mais ainda o potencial humano. Ou seja, além daquilo que eles fizeram originalmente, hoje eles fazem outras coisas. Tem outros nomes também hoje bem conhecidos na programação neurolinguística. Eu conheço todos eles. Robert Duke, que era um dos alunos mais aplicados do Bandler e do Grinder, e Judith Delosier, que é essa outra que está do lado dele aí. A Delosier era casada com John Grinder antes. Eles, há 45 anos, eles ministram formações, o Duke e a Delosier, lá na Califórnia, na Universidade de Santa Cruz, onde a PNL nasceu, que é bem interessante. Todo ano eles fazem lá um programa que é tipo julho, agosto, alguma coisa assim, eles ministram as várias formações de PNL. E o Diltz desenvolveu a PNL da terceira geração, que nós vamos ver aqui, dentro dessa formação do Practitioner, que é a união da mente cognitiva, fisiológica e de campo, que é bem interessante.
ele faz um trabalho assim, incrível. Michael Hall também ficou muito conhecido. Ele desenvolveu algo que ele chamou de neurosemântica. Ele vem muito ao Brasil também, faz formações aqui no Brasil. Mas eu particularmente, eu gosto muito dos livros do Michael Hall. Muita coisa dos materiais aí eu pego dos livros do Michael Hall, porque ele é um psicólogo cognitivo, ele é pós-PhD em psicologia cognitiva, e ele transformou a PNL numa espécie de psicologia muito sofisticada. Só que eu não gosto muito de fazer curso com ele, porque são cursos muito complexos. Não é pela dificuldade, não. Assim, ele tem um mapa que a coisa tem que ser muito longa, difícil, com um caminho tortuoso. E eu já concordo com os outros da PNL, que pode ser mais fluido, pode ser mais bacana. Enfim, é uma questão de mapa aí. Mas ele é super respeitado, eu tenho todos os livros dele. Ele é uma pessoa ótima. Assim, ele é bem conhecido. Então esses nomes aí vão aparecer bastante aí quando vocês começarem a pesquisar mais sobre programação neurolinguística. Então a PNL hoje ela é uma psicologia ali para quem quer saber mais. Na Associação Europeia de Psicoterapia, é só procurar a Associação Europeia de Psicoterapia, PNL. Já existe uma associação específica de psicoterapeutas que usam a programação neurolinguística na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros lugares também. Então a PNL hoje é uma linha psicológica. Então vamos falar um pouquinho mais do que é essa história de neurolinguístico. Aqui nós vamos entrar numa parte que muitos cursos não explicam simplesmente, né, porque tem uns detalhes aí. Né, muitos cursos é assim, decora aqui, e não pensa muito não, só decora aqui e faz. Aqui a gente vai ensinar mesmo o fundamento da coisa. Então a função de qualquer técnica de PNL é enriquecer ou adicionar uma das 3 propriedades do comportamento humano efetivo. Então, o que é uma técnica de PNL? PNL é PNL, e o que a gente faz é PNL se ela mexer nessas 3 coisas aí que são importantes, de acordo com Robert Dilts, que ele explicita nesse livro aí, que é muito bom, se vocês puderem. Ele não tem em português, mas é espetacular, que é o PNL 2 que ele escreveu, que eles fizeram lá naquela época o PNL 1, ele escreveu o PNL 2, ele era um dos autores também. Né? Então, um rico modelo em particular, os desejados. Lembra que eu falei ontem que o problema muitas vezes é o mapa interno, é aquilo que a gente fica repetindo. É como se a pessoa empobrecesse o modelo de mundo, o mapa, o GPS não atualizou, então ficou velho. Então o GPS não funciona direito, então você está usando um mapa que não funciona. Então algo é da PNL, se enriquece o modelo de mundo, se enriquece as suas percepções, se te dá acesso total à experiência sensorial, ou seja, novas formas de ver, ouvir, sentir, que nós pensamos, como nós vamos ver já já, através de imagens, sons, diálogos internos e sensações. Então você usa todas essas modalidades para poder fazer as mudanças. E flexibilidade em respostas internas e comportamentos externos. Então PNL é PNL se além de ajudar você a identificar uma série de questões, te estimula, inspira você se flexibilizar para resolver as coisas. O que muitas terapias não fazem. Que muitas vezes apontam só para o problema e a pessoa fica lá com o seu problema. Eu sei que eles dizem que de tanto você ficar com o seu problema, você começa a achar uma solução. Mas tem pessoas que ficam anos e anos e anos e anos, por exemplo, lidando com algumas coisas que aqui ontem mesmo nós trabalhamos em 20 minutos. Né? Então, você rever alguma coisa aí nessa história. Né? Porque, afinal de contas, não é necessário ficar muitos anos e anos e anos. A PNL puxa essas soluções. Lembra que um dos pressupostos lá ontem, naquelas bolinhas, tinha a ver com flexibilidade? Então, na verdade, a PNL te abre para a flexibilidade para que você possa, mediante ser mais flexível, buscar novas alternativas para você. Então, filósofos reconheceram e separaram 2 tipos de problemas. Né, tem vários filósofos aqui. Agora eu vou pedir licença aqui aos filósofos presentes, né, porque eu vou entrar numa área que não é a minha, né, isso é Dilts coloca aqui, né? Mas você já está na área da filosofia. Ah, com certeza, mas eu não sou especialista em filosofia, com certeza. Então, filósofos reconhecem e separaram 2 tipos de problemas. Um grupo tem a ver com aquilo que as coisas são. O que é uma pessoa e que tipo de mundo é esse? O nome disso é ontologia. E outro grupo é sobre como sabemos as coisas e como sabemos como é esse mundo. Isso seria a epistemologia. Isso abre portas diversas para novas possibilidades. Então a PNL é uma forma de ser, é uma ontologia. Existe um aspecto ontológico na PNL, porque a PNL é uma forma de ser. O próprio Bandler diz, né, que PNL é uma atitude que deixa um rastro de técnica. Para mim, a melhor definição de PNL é essa. PNL é uma atitude
que deixa um rastro de técnicas. Então, esse é o aspecto ontológico da PNL, porque você passa a funcionar de uma outra forma e criar um sistema que funciona dessa outra forma. E também, na essência, a PNL, enquanto ontologia, é um conjunto de pressupostos que nós vamos ver fundamentais sobre comunicação, mudança e intenções por trás dos comportamentos. Por quê? Porque quando você trabalha isso, reflete sobre isso e muda isso, isso faz com que você faça escolhas melhores a partir de agora. Quando você põe isso no processo. E no coração da PNL, enquanto epistemologia, está a modelagem como um processo contínuo para expandir e enriquecer nossos mapas de mundo pela consciência, curiosidade e habilidade de sintetizar múltiplas perspectivas e descrições. Então, na verdade, a PNL ela parte muito de uma coisa chamada modelagem. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Tá? Mas tudo é modelagem. A PNL, enquanto muitas psicologias interpretam, então você tem um sonho, você diz assim, eu sonhei com um peixe. Tem uma linha que diz que você tem algum problema sexual se você sonha com peixe. Às vezes a pessoa é pescadora, né? Ou gosta de peixe, sei lá, mas tem uma linha que diz que se você sonha com peixe, você tem problemas sexuais. Né? Tem pessoas que acham isso. A PNL ela não procura ser interpretativa, ela procura modelar o que está acontecendo. Então, quando uma pessoa diz assim, eu tenho medo, a maioria dos psicólogos vai dizer assim, aham. A PNL não fala isso. Quando você diz assim, eu tenho medo, eu pergunto para você, nós vamos ver com o metamodelo depois. O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? O que é isso que você chama de medo? Eu não pressuponho que eu entendo o que você está dizendo. Eu quero saber como você representa o que você está dizendo. Então, nesse aspecto, a PNL é uma modelagem. Ela sempre modela você. É claro que a gente sabe que tem algumas coisas comuns, como reações de ansiedade, reações de depressão, lógico que a gente sabe que isso existe. Mas mesmo assim, nenhuma pessoa fica ansiosa igual. Nenhuma pessoa fica deprimida igual. O perigo da pessoa dizer assim, eu tenho ansiedade, e o terapeuta dizer, aham, são duas pessoas alucinadas. Uma pessoa que pensa que explicou e o outro que pensa que entendeu e nenhum deles está realmente se comunicando com o outro. Você precisa entender o que está acontecendo. Isso do ponto de vista da PNL. Então, nesse aspecto, a PNL ela vai modelando. Tudo da PNL, ela não parte do pressuposto. Às vezes um cliente diz assim para mim, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto é onde? Né? Onde está o medo? Onde está a ansiedade? Perguntei para ela ontem, né? Onde está? Está aí com você? Está na sua bolsa? Para você se dar conta que não é um objeto. Né? Isso, na verdade, é um processo que você pôs um rótulo nele. E se é processo, é ótimo, porque você pode mudar ele, a modelagem. Se eu entendo como o processo do medo se dá em você, eu posso modelar isso. Eu posso alterar esses passos, esses processos. De acordo com a PNL, nós vamos ver que o nome disso é nominalização. Se eu me calo, eu digo assim, eu tenho depressão, você fala, aham, eu parei de pensar. Ah, não, mas eu continuo querendo saber sobre a depressão. Tá, mas você já fechou que é depressão. Às vezes a pessoa me diz assim, eu acho que eu tenho ansiedade. Você acha que isso é ansiedade? Às vezes livro-texto, DSM, manual psiquiátrico, que é o mesmo do CID aqui que a gente usa. Às vezes é descrição, livro-texto. Sabe o que eu viro para a pessoa? Eu digo, não tenho certeza, me fala mais um pouco sobre isso. Eu não sei se é bem o caso. Aí a pessoa já muda. Então pode ser outra coisa? Pode. Pode. Né? Ela começa a descrever o que está acontecendo, a gente começa a conversar sobre o que se passa ali. Eu não estou desqualificando nem negando. Eu estou tirando o rótulo, porque o rótulo faz a gente parar de pensar. O nome, sozinho, ele faz a gente parar de pensar. A gente tem que entrar no que está acontecendo. Outras psicologias, com certeza, também tentam entrar na psicodinâmica e outras questões também. Mas a PNL, eu acho que ela faz isso com menos ruído. Ela faz isso de uma forma mais objetiva. Eu acho isso bem interessante. Então, PNL não tem a ver com o conteúdo das experiências subjetivas as quais estão sendo estudadas. Tem a ver com a maneira através da qual essas experiências são estudadas e representadas. Essa é a essência da epistemologia da PNL. O que significa isso? A PNL é a psicologia das estruturas. Eu costumo dizer assim, a PNL é a psicologia das estruturas. Porque a maioria das psicologias são psicologias do conteúdo, onde a pessoa ela vai atrás do conteúdo. Não é que a PNL não queira saber do conteúdo, a PNL quer saber do conteúdo, a PNL quer ouvir suas histórias, ela quer saber o que está acontecendo, o que se passa, mas a ação da PNL
não está na história biográfica predominantemente. Eu não preciso saber de toda a sua história para mudar. O trabalho que nós fizemos com ela aqui que mudou, eu não sei o que era. Até hoje eu não sei, nem vou saber, porque já mudou, ela já esqueceu, né? Brincadeira isso. Mas ela não conta o que é. No módulo de submodalidade que nós vamos fazer, não nessa semana, mas na próxima, vocês vão ver que vocês vão trabalhar uns com os outros e não vão saber qual é o problema que você está trabalhando e a pessoa está mudando para melhor. A pessoa vai mudar para melhor e você não vai saber qual é o problema que ela tem. Por quê? Porque você vai direto na estrutura. Essa é a história da PNL. Você vai direto na estrutura. Não é que a gente rejeite o conteúdo, ou a biografia, ou o histórico. Não é isso. Tanto que tem técnicas na PNL, principalmente do Master, que vão trabalhar com crenças bem profundamente, que vão trabalhar com linha do tempo, com reimprint, onde você muda a história da pessoa na linha do tempo. Então tem várias coisas que a gente trabalha também, conteúdo, história e tal. Mas a PNL não precisa saber tudo da sua vida para mudar você. Eu não preciso coletar todos os dados seus para mudar você. Eu posso começar a mudar você, porque na verdade é você que vai se mudar, você que vai mudar algo dentro de você. Talvez, certamente. Né? Então, você que vai mudar algo dentro de você. Né? E eu não preciso saber de toda essa história. Por quê? Porque a PNL tem inúmeros processos que mexem direto nas estruturas. Aquele próprio exercício que nós fizemos ontem, ali dos pressupostos da PNL, que nós vamos estudar agora mais a fundo, quais são esses pressupostos, quando você passa por ali, e você vai lá, sente uma coisa, vai lá, sente uma coisa, cada um que passa por ali sentiu uma coisa diferente, nunca é igual para duas pessoas. E aí quando você volta lá para o meio, a sua percepção daquilo que aconteceu mudou. Mudou completamente. Totalmente. Por quê? Porque você é único. Porque essa mexida na estrutura, quando você vai para lá, pensa uma coisa, volta pensando no problema, vai para lá pensando outra coisa, volta e pensa no problema, você deixa de pensar no problema da forma como você pensava, que era só no problema. Só que você pensa numa solução, volta no problema, pensa numa outra perspectiva, volta para o problema, você muda tudo de lugar dentro da sua mente. Você muda inconscientemente e responde inconscientemente e conscientemente de outra forma. Isso. É isso que você faz. E é por isso que você tem um resultado diferenciado. Né? Então a PNL ela não é dependente do conteúdo. Ela pode mudar pessoas profundamente. Por isso que muitas pessoas ouvem meus áudios lá no YouTube e dizem assim, nossa, eu já deixei de fazer terapia há muito tempo, ouço seus áudios e resolvi um monte de coisa. Eu nunca vi essas pessoas. Eu não fiz aquele áudio para ela. Só que o áudio, ele serve para qualquer pessoa. E o áudio convida a pessoa a pensar na sua própria estrutura, em como essa estrutura está e como ela pode fazer algo diferente sobre essa estrutura. Como é que ela pode mudar as coisas de lugar e acessar recursos internos, turma. E isso é bem bacana, isso é bem interessante. Porque eu não preciso saber, as pessoas dizem, nossa, mudei bastante. Várias pessoas dizem assim, parece que você fez o áudio para mim. Eu não fiz, eu nem conheço a pessoa, nunca vi na minha vida. Né? Só que essa pessoa, ela toma aquilo para ela e pensa sobre a estrutura dela. Então essa é uma das características, isso tem que ficar bem claro. Isso está por trás aí do sucesso da programação neurolinguística. Ainda mais sobre PNL, a gente precisa saber isso no practitioner. O que quer que alguém experimente, a PNL terá interesse de saber como aquilo está estruturado na pessoa. Qualquer tipo de crença, em qualquer coisa, qualquer tipo de experiência. Né? Quando a pessoa diz assim, eu tenho, como eu disse, né, eu tenho ansiedade, eu tenho medo, a gente não aceita a palavra em si, a gente quer saber como é que a pessoa faz aquilo, como é que ela sustenta aquilo. Né? Não vamos entrar no mérito da questão, mas como é que você faz aquilo? Né? Como é que a ansiedade começa, em que pontos, em que dias, momentos ela acontece, o que melhora, como é que a gente pode interferir nisso? André, quando você fala na estrutura, como ela se processa, seriam as sensações do corpo da pessoa? A estrutura é a base. Vamos pensar no ímã, assim. Né? Eu tenho um ímã quadrado. Aí eu ponho papel, aquela brincadeira que várias crianças fazem, né? E na feira de ciência, põe a limalha de ferro em cima do papel. Aí você aproxima um ímã de forma quadrada, o ímã atrai a limalha de ferro e a limalha de ferro fica quadrada. E aí se você traz um ímã redondo e espalha a limalha de ferro, quando ela é atraída de novo, ela fica redonda. Então, nós vamos ver já o que é essa estrutura. A estrutura é esse mapa. É o que você aprendeu, as crenças, os valores, os aprendizados. Isso é a estrutura, que vem de algo que você aprendeu e continua repetindo. Né? Então, na verdade, a PNL te dá uma oportunidade de entender o que você aprendeu e o que você continua repetindo. E eu sempre pergunto, agora que a gente está entendendo isso,
O que você quer fazer com isso? A gente continua, quer que eu aumente, quer que a gente mude isso? O que você quer fazer com isso? E o cliente decide o que quer fazer. E nós que temos as ferramentas, vamos ajudar as pessoas a fazer essas mudanças. Nós vamos falar mais sobre essa estrutura já já. Então, para Bandler e Grinder, não é meramente outro modelo de comportamento humano, mas o metamodelo, ou seja, um modelo de como humanos criam seus modelos de mundo. A PNL em si, ela é um metamodelo. Ela é um modelo do modelo de comunicação, ela é um modelo do modelo humano. Né? O humano já é um modelo, e a PNL estuda o modelo do modelo humano. Isso vai ficar mais claro aí na medida em que o tempo for passando. Então a PNL quebra a estrutura ou processos por trás da experiência em passos e distinções específicas, envolvendo representações, ou seja, imagens, sons, sensações, padrões de linguagem e fisiologia. E todas as distinções e formatos mais essenciais em PNL são construídos na forma de combinações desses três aspectos. Ou seja, se eu estou deprimido, eu vejo, ouço, sinto coisas numa determinada sequência e fico repetindo. E para eu fazer uma mudança com você, inconscientemente, eu vou convidar você a entender como você vinha fazendo isso que você fazia e abro para você buscar recursos para, quem sabe, certamente fazer algo de outra forma. Então, essa é a história da PNL. Mas as bases da PNL é aquilo que você vê, ouve, diz para si e sente. E depois vieram as submodalidades que nós vamos ver, que são detalhes, que não é só ver, ouvir e sentir. É a imagem, se está perto, se está longe, se está colorido, se é preto e branco, se o som é mono, se é estéreo, se a sensação gira para a direita, se gira para a esquerda. Nós vamos ver todos esses detalhes um pouco mais para frente aí. Eu só estou apresentando para vocês a PNL, como eu disse, essa aula da manhã vai ser um pouco mais teórica, para depois a gente entrar já em várias práticas aí. Então, desde sua fundação, a PNL é o estudo da estrutura subjetiva da experiência. Guarda isso, porque o que mais as pessoas repetem é isso, que a PNL, os profissionais, que a PNL é o estudo da estrutura subjetiva da experiência, sendo essa estrutura neurolinguística em sua natureza. Né? Ou seja, neuro porque envolve questões neurológicas e codificadas linguisticamente na nossa estrutura e programadas numa sequência específica. Então, nós podemos dizer que algo é PNL quando? Quando é que é PNL? Será que isso que eu estou fazendo é PNL? É PNL quando? Enfatiza processos e estrutura mais do que conteúdo, como eu falei. Quando baseia processos e distinções na anatomia e funções do sistema nervoso humano. Né? Ou seja, a gente aqui não fala de Édipo, nem de Eletra, nem de Peter Pan, nem de nada disso. A gente estuda como funciona o cérebro, a mente, os processos, com todo respeito a todas essas linhas e tal, mas a PNL ela se baseia no funcionamento do sistema nervoso humano. A base da PNL é neurolinguística. É muito interessante. Depois eu vou passar uns links para vocês de umas lives que eu fiz com um colega meu psicólogo, que ele é especialista em neurobiologia e neurociência. Então nós fizemos 4 lives que se chamam O que é a Mente. Eu vou passar os links lá no grupo, vocês têm acesso ao grupo, né? Então eu vou passar os links lá no grupo e nós ficamos discutindo, e ele é especialista em neurobiologia, então nós ficamos fazendo links da PNL com a neurociência. Então, embora esses links não existam formalmente, nós fomos demonstrando que várias coisas que a neurociência hoje estuda, sabe e tal, é perfeitamente explicado dentro de técnicas da PNL. Ou seja, ao contrário, que várias coisas que nós fazemos em técnicas de PNL diversas têm toda uma explicação e uma base dentro da neurociência. Se você souber olhar a coisa certa, se você souber procurar a coisa certa. Nós fizemos 4 lives muito interessantes sobre isso. Foram uma das mais interessantes que eu já fiz, eles estão lá gravados no meu canal. Eu vou passar para vocês poderem depois assistir, vocês que estão estudando isso mais a fundo. Então, PNL se faz com que distinções e processos possam ser facilmente identificados e influenciáveis por padrões de comunicação verbal e não verbal. Ou seja, através da comunicação nós influenciamos nos sistemas. Então, é uma técnica de PNL, é um processo de PNL, se nós conseguirmos verbalmente ou não verbalmente, através da linguagem, da comunicação, fazer isso. Nos meus livros ali da trilogia do Mago, por exemplo, né, isso é uma metáfora, até antes que alguém me pergunte, o colega estava até falando ontem, né, que ele não está aqui agora, só vai vir mais tarde, que ele entra em transe lendo o livro, né, porque o livro é escrito hipnoticamente.
Então ele vai lendo lá sobre PNL e vendas, ele vai lendo aquilo, a coisa começa a mexer com a cabeça dele. Por quê? Porque na comunicação escrita tem elementos neurolinguísticos e a linguagem hipnótica também. Então você pode, através da comunicação, influenciar diversos sistemas. PNL se organiza os resultados do estudo em exercícios e ferramentas e técnicas práticas, os quais podem ser usados para influenciar ou fazer diferença na experiência e nos comportamentos das pessoas. Então essas são algumas características do que é PNL e explicam o que são as técnicas de PNL e os processos de PNL. Tanto que quando você se torna um practitioner e depois um master practitioner em PNL, você mesmo começa a criar suas próprias técnicas. Você sabendo o que é a PNL, você mesmo começa a criar técnicas, porque você entende como a coisa funciona. Você começa a adaptar muitas coisas aí para o seu processo como um todo. Então, alguma pergunta até aqui sobre essas características do que é a PNL? Alguma observação? Alguma coisa? Então eu vou agora entrar nas gerações da PNL, que faz parte aí da história da PNL. Que muita gente já deve ter ouvido falar, como assim? O que é terceira geração da PNL? O que é segunda geração? O que é quarta geração da PNL? A quarta geração está começando agora, recentemente. Vocês vão entender bem mais sobre isso. Então, essa coisa das gerações da PNL é uma proposta do Robert Dilts, naquele livro que ele escreveu, PNL 2, que eu mostrei, aquele amarelo. Nem todos os outros, como o Bandler atualmente, fala que existe geração. O Bandler vai dizer que não tem geração nenhuma de PNL, que PNL é só aquilo que ele escreveu e que ele está certo, que ele inventou, então ele sabe o que é. Mas a gente sabe que hoje ele não é o único que faz PNL. Há muitas décadas, outras pessoas com muita reputação, conhecimento, que são pós-PhDs e tal, estão desenvolvendo a PNL independente dele. Então, ele não é mais a palavra final. Inclusive, algumas pessoas aqui no Brasil que representam o Richard Bandler, eles dizem que eles são os únicos licenciados para ensinar a PNL. Porque eles são licenciados. Tem um que adora dizer isso, eu sou o único licenciado do Brasil. Não é. Eu também sou licenciado por outra organização que certifica internacionalmente em PNL, que é tão legítima e até mais respeitada do que a organização hoje que o Richard Bandler tem, que é meio polêmica, porque ele é uma figura muito polêmica, né, hoje em dia. A organização que eu pertenço, que é a NLP, ela é ligada a várias universidades, ao mundo acadêmico, então ela tem muito mais prestígio, respeito do que a organização do Richard Bandler atualmente. Né? Então, de acordo com o Dilts, esse é um modelo que vem aí de terapeutas eficazes, a PNL começou desse jeito, e é focalizado em solucionar problemas no nível de comportamento, capacidades, focado na mente cognitiva. Essa é a primeira geração da PNL. A PNL começou modelando grandes terapeutas, lembra? Virginia Satir, Milton Erickson. Então, quando a PNL começou, as primeiras técnicas de PNL, muito nós vamos ver aqui, são técnicas bem terapêuticas para terapeutas. Tá? Então, essa é a primeira geração. Foi o modelo original, focado em terapeuta, muito cognitivo, né? Aquilo que você perguntou se é racional. Na primeira geração da PNL, ela era muito mais cognitiva. Era mais voltado para entender o problema, fazer alguma coisa, pensar sobre o problema, mudar. Só que hoje, por exemplo, vocês vão ver depois, se desenvolveu uma parte muito mais vivencial, que não só é um processo cognitivo de elaborar as coisas dentro da cabeça e tal. Então, mas no início era assim. Então, nessa época, apareceram várias técnicas da PNL, como ancoragem, submodalidades, reenquadramento em seu espaço, tudo nós vamos ver aqui no Practitioner, tá? Dissociação visual sinestésica, gerador de novos comportamentos, metáfora, modelo Milton. Então, essas técnicas aí que são muito famosas da PNL, todas vêm dessa primeira geração da PNL. Até hoje, muita coisa é feita. 90% dos cursos do Brasil pararam na primeira geração. Tá? Por quê? Porque algumas pessoas que fundaram esses cursos fizeram esses cursos iniciais lá nos anos 80 e tal, e pegaram essa coisa aí e ficam reproduzindo isso há 30, 40 anos. A maioria dos cursos parou aí e não evoluiu. Alguns chegaram à segunda geração da PNL. Mas muito poucos. Já tem algumas pessoas hoje trabalhando com a terceira, mas é muito pouco. Então, com essas principais técnicas aí que vocês estão vendo aí, que vocês vão ver ao longo do curso também. Segunda geração da PNL. Inicia-se em meados dos anos 80. Então, assuntos vão além do contexto terapêutico. Começou a haver uma aplicação da PNL em vendas.
educação, gerenciamento, saúde, esporte. Então, vários treinamentos de PNL começaram a acontecer no contexto esportivo, no contexto da saúde, na educação. Então, saiu daquele negócio de terapia. Se você pega, por exemplo, a estrutura da magia, o livro lá do Richard Bandler, você tem conversas de terapeuta usando processos de PNL. Não, agora estava sendo utilizado em venda, em treinamentos, e uma série de outras coisas assim. Não só a pessoa, mas sua relação com outros. Porque antes, na primeira geração, era muito voltado para o eu, para o indivíduo, para a pessoa, para os problemas da pessoa. Já na segunda geração, começou-se a trabalhar também as questões do eu e o outro, né? Essa dinâmica, essa relação aí. ênfase em valores, crenças e metaprogramas, que nós vamos ver mais para frente o que são. Aí aparecem várias técnicas aí que nós vamos ver também ainda nesse final de semana, como não linhas do tempo, nós vamos ver níveis neurológicos, posições perceptuais, que acho que a gente vai ver ainda hoje, se não me engano, prestidigitação verbal do master e tal, mudanças de crenças, reimprint, integração de crenças conflitivas, alinhamento de níveis neurológicos. Apareceram também o DHE do Bandler, que eu falei, os meta-estados do Michael Hall, o novo código. Então, várias coisas vão surgir aí em meados dos anos 80, produto dessa segunda geração aí da PNL. Tem um aspecto muito importante aí que mudou tudo na PNL nos anos 80. Eu quero fazer uma pequena observação, que é o surgimento da crença. Quer dizer, desde o início se trabalhava a crença, mas não com a seriedade que começou a ser trabalhado por Robert Dilts, que mudou tudo. Porque ele se deu conta que não adianta só você fazer técnica se você não trabalha o sistema de crenças da pessoa. Porque a pessoa ela fica como se fosse contando uma historinha. Nós vamos ver isso no Master em PNL, que é o modelo SCORE. A pessoa ela fica meio que contando uma historinha. Se vocês fizerem o Master em Hipnose, que a gente vai fazer, nós vamos falar do modelo SCORE. Mas para a gente resumir, o problema interno vem muitas vezes, esse mapa que a gente cria, vem dessas histórias que a gente conta, porque a gente desenvolveu crenças. A mãe dele estava morrendo de câncer, estava desenganada pelos médicos, com menos de 3 meses de vida, ele começou a trabalhar as crenças. Ele se deu conta que estava todo mundo se preparando para ela morrer. O médico se despedindo, a família se despedindo, todo mundo assim, tá bom, já está acabando, eu vou deixar isso para você. Ele falou, peraí, mas já está resolvido que ela vai morrer? E ele trabalhou profundamente com ela e com as pessoas ao redor. Ela viveu 18 anos mais do que aquilo, contrariando todas as expectativas. Eu tenho um caso muito parecido, minha avó materna, que está viva até hoje, há uns 5 anos atrás, ela tem hoje 95 anos, ela teve um infarto, que tinha tudo para ter sido fulminante. Ela foi levada para o pronto-socorro, mas só conseguiram colocar 2 stents nela. Ela tinha que ter colocado uns 4, pelo menos. Ou seja, ela ficou só com 20 e poucos % da capacidade do coração. E ela ficou muito mal, e todos os médicos, exceto um, todos os médicos disseram para a gente se preparar que ela ia morrer. Ela não vai sobreviver, não tem a menor chance. Todas as estatísticas mostram que ela não vai passar. Aí ela às vezes melhorava, aí minha irmã perguntava assim, mas nós vamos levar ela para casa? O que o senhor acha da gente comprar uma cama de hospital para ela? Não gaste seu dinheiro, mas é barato, a cama é baratinha. Não gaste seu dinheiro. Ela não sobrevive aqui. Eu assino tudo que você quiser, ela não sobrevive. Se ela for transportada para casa, 95% de chance dela morrer no transporte. E se não morrer no transporte, ela vai morrer quando chegar em casa. Tem até uma foto dela com a minha cachorra, com a Vitória, que eu vou mostrar depois no Rapora ali. E não aconteceu isso. Aí um outro
Tem que mudar as crenças envolvidas, senão você não tem uma mudança, né, em relação a isso. A terceira geração da PNL começou nos anos 90, então muito pouca gente sabe disso. Né? Eu sei sobre isso porque eu fui fazer um curso com o Dilton sobre isso, e foi a melhor coisa que eu fiz porque influenciou totalmente meu trabalho na clínica e outras coisas assim. Nós vamos ver muito no módulo de saúde, mas ao longo do curso como um todo. Então, foco em questões envolvendo identidade, visão, missão. Foco no sistema integral, não é só a pessoa, não é só o corpo, mas o sistema, onde a pessoa está inserida, tudo é sistêmico. E a gente tem que pensar no ser como um ser sistêmico. São sistemas dentro de sistemas. E quando se faz PNL, tem que se levar isso em consideração. Integração e balanceamento entre a mente cognitiva, somática, que é o corpo, que é uma mente também. Você tem 3 mentes aqui, coração, cérebro e vísceras, são 3 aspectos da mente aí, que são reconhecidos hoje pela neurociência como importante. A gente pensa que mente é o cérebro. Não, o cérebro é uma parte da mente. Outra parte, com certeza, é o coração da mente, porque ele processa coisas e tem neurônios, ele processa emoções, e as vísceras também, principalmente o intestino. Então você tem aí pelo menos 3 cérebros, todos importantes e que juntos criam as sensações, o processamento da realidade, uma série de outras coisas que nós experimentamos. Então você tem aí várias coisas como geratividade, empoderamento, conexões, campo, mudança. Nós vamos ver várias técnicas aí também da PNL da terceira geração. Mas isso que eu estou ensinando para vocês, muito pouca gente ensina. Né? Nem sabe que isso existe. Muita gente até sabe, mas não sabe direito o que é. Nós vamos ver aqui com calma isso. E você tem a 4ª geração da programação neurolinguística, que essa inclusive nem está muito descrita por aí, ela tem uns 2, 3 anos mais ou menos. Ela é toda voltada para além do que existe na terceira geração, a questão de você se conectar com um campo maior, né, que tem muito a ver com o desenvolvimento da psicologia transpessoal, da espiral dinâmica, tudo isso influenciou muito a PNL. Então não só você trabalha a pessoa, mas você trabalha a conexão da pessoa com um campo maior, com o grande campo, que é o sistema como um todo. E nessa conexão com esse sistema como um todo, nós vamos ver isso nas posições perceptuais ainda hoje, tá? Vamos ver isso hoje nas posições perceptuais. Isso faz com que você reveja, inclusive, a sua identidade. Então isso é bem interessante, tem muito a ver com a visão da 4ª geração da PNL. Nós já vamos fazer hoje um exercício um pouco diferenciado das posições perceptuais, que já pertence à 4ª geração da PNL. Bom, então nós vamos falar agora dos pressupostos. Ontem nós fizemos esses exercícios só com uma ideia dos pressupostos, né? Mas nós vamos vê-los na prática. Mas eu queria, antes disso, aproveitar para dar uma quebrada no estado, para a gente fazer um exercício interno que eu vou conduzir coletivamente com vocês, sentados mesmo aí, onde vocês estão, só para a gente dar uma revisada nisso e, ao mesmo tempo, abrir para o que nós vamos falar na sequência. Alguma pergunta até aqui? Pode passar o microfone? Já está com você. Viu que coisa interessante? Pode falar. Essas intenções positivas são as historinhas que a gente conta para nós mesmos? É a mesma coisa? Não. Intenção, nós vamos ver isso com calma depois na aula dos pressupostos. Como nós falamos ontem, intenção positiva é um aprendizado que você fez, né? Ou seja, você faz algo que você aprendeu. É positivo porque quando você faz de boa fé. Mas é algo que você aprendeu. Aquele exemplo que eu dei ontem da pessoa que diz, eu bebo para me soltar socialmente. Então essa pessoa, ela bebe com naturalidade. Ela não quer ser alcoólatra. Ela bebe porque algum dia ela aprendeu beber para se soltar e socializar. Então, quando ela bebe, nós dizemos que existe uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva? Ela chegar perto de coisas que são importantes para ela, como afeto, relacionamentos. Então a intenção é positiva. Quando ela bebe, ela faz algo que ela aprendeu. Ela não diz assim, eu vou ser alcoólatra. Né? E muitas pessoas não conseguem resolver essas coisas. Aí é que tá. Por que a PNL não é uma psicologia comportamental? Porque não é só uma mudança de comportamento. Não adianta você virar para uma pessoa que não sabe se relacionar de outra maneira e só aprendeu a se relacionar com álcool e dizer, para de beber. Ela não sabe outra coisa. Ela até entende que é possível que outras pessoas fazem diferentes, mas é difícil porque ela ainda não desenvolveu outras capacidades
para chegar nessas outras coisas que são importantes. Então, nós vamos falar tanto disso que vai entrar pela respiração, porque isso é a base da PNL. Todas as técnicas eu vou falar de intenção positiva, todas, em todas. E se eu não falar, vocês vão usar. Tá? Então, intenção positiva é algo que mantém você repetindo um problema porque você aprendeu a fazer daquele jeito. E você aprendeu por quê? Porque foi o que você aprendeu para chegar em alguma coisa importante para você. O que você pode fazer com isso? Entender como é que isso está programado e buscar outras formas de ter essas coisas importantes que não seja através daquele problema. Por exemplo, a pessoa que bebe para se soltar socialmente, o que ela precisa aprender? Que ela pode se soltar socialmente e desenvolver capacidades interpessoais sem que ela precise recorrer à bebida. E aí sim a intenção ela vai ficar totalmente positiva, porque ela vai ter algo que é importante através de um meio que não vai agredir, porque a bebida acaba destruindo, fazendo mal, acabando com a vida da pessoa em todos os sentidos. E a historinha? Acaba sendo a historinha também, né? Porque por trás dela tem uma intenção positiva. É algo que você aprendeu e que você está repetindo. Então a gente precisa entender como as coisas estão, nós vamos fazer muito isso aqui, e achar formas de fazer diferente. Deixa eu te perguntar. Pega o microfone do lado. Ela falando de historinha. Só para o pessoal de casa saber também. Eu estou lendo o livro lá do Paulo Vieira, Tem Poder Quem Age. Ele fala muito dessa questão das historinhas que a pessoa que quer tirar a autorresponsabilidade conta uma historinha para si mesmo. Então, tipo assim, a culpa é sempre do outro, não é minha culpa, então eu não preciso mudar. Seria nesse sentido? Sim, mas às vezes a pessoa ela realmente não sabe. Eu tenho um pouco de implicância com essas pessoas que dizem assim, se você não prospera, a culpa é sua. Se você não muda, a culpa é sua. Não, a pessoa ela não sabe, ela não aprendeu a capacidade. Se ela nunca quer aprender, ok, ela está escolhendo. Mas esse negócio de dizer, a culpa é sua porque você não é rico, a culpa é sua porque você não muda a sua vida, não é. A pessoa ela não sabe, ela sabe racionalmente. Eu não gosto dessas falas que ficam tentando culpar o cliente. E aí, qual é a solução? Compra meu livro, que eu te ensino como é que é. Vou passar. Ela vai levar o microfone. Qual é o seu nome? Eu não vi você. Maria, tudo bom, Maria? Posso. A minha pergunta é o seguinte, o que a PNL, né, pode me ajudar assim, igual, por exemplo, na forma de concentração, né, de foco, igual, por exemplo, assim, porque ela trabalha em si em tudo. Né, mas há coisas bem específicas que você vai igual, fazer. Exemplo, hoje, por exemplo, nós vamos fazer ainda a boa formulação de metas. Hoje, ou ao longo desse final de semana, você vai ver que você vai direcionar totalmente seu foco para construir um resultado. Porque, dá um exemplo assim, básico. Às vezes pego um livro, eu vou ler aquele livro, mas aquele livro fica bem vago, logo em seguida eu já largo, porque eu não consigo, porque eu não tenho aquela concentração de pegar e falar, peraí, eu vou ler. Vem o sono, vem algo que já deixo de lado. O foco já foge para outro lado. Na verdade, eu oriento muitas pessoas, por exemplo, que vão estudar, que às vezes ela... É uma dificuldade que eu tenho, né? Você tem? Não tenho. Onde? Cadê? Tá debaixo da mesa aí, a dificuldade? Isso, já vai botando logo aqui. Né? Aliás, a gente podia fazer... Vamos fazer a caixa da amnésia? Vamos achar uma caixa de papel, escrever caixa da amnésia, e tudo aquilo que você quiser se livrar, você vai escrever, não vou ler não, você rasga, joga dentro da caixa da amnésia. Que é para você lembrar de esquecer. Eu vou pegar lá. Eu já ajudei muitas pessoas a estudar, porque o modelo de estudo tradicional ele é muito visual. Nós vamos ver isso nos sistemas representacionais. O modelo de estudo ele é muito visual da PNL. Da PNL não, da tradicional. Ou seja, você abre o livro, se senta, lê o livro. Né? Então os visuais amam isso. Mas quem não é muito visual, quem é mais auditivo, quem é mais sinestésico, já tem dificuldade de ficar lendo visualmente coisas horas seguidas. Eu já ajudei muita gente que faz concurso, por exemplo, que é muito sinestésico. Vocês vão ver que o sinestésico é mais voltado para o corpo, para as sensações físicas. Eles precisam mexer com o corpo, eles não aguentam ficar o dia inteiro dedicado, tem que mexer o corpo. Então eu peço para eles gravarem algumas aulas, que é para repetir, decorar, e ir para uma esteira lá na academia e ficar lá fazendo a esteira e ouvindo a aula, passeando no parque, alongando o corpo e tal, e ao mesmo tempo ouvindo a aula. Aquilo ali funciona muito mais para aquelas pessoas do que aquilo ali. Então a gente tem que descobrir o que funciona melhor para você. Quais estratégias podem ajudar você a funcionar mais. Eu, por exemplo, quando eu leio, eu adoro ler romances policiais, eu imagino um filme na minha cabeça. Porque se eu ficar lendo só a letra, aquilo é desassociado.
Eu aprendi isso quando eu era adolescente, que eu sempre li muito. Então eu lia os livros, eu ficava imaginando um filme na minha cabeça, botava uns atores da televisão e tal, fazendo aqueles personagens. Eu li os livros da Agatha Christie, imaginava, sei lá, o Tarcísio Meira fazendo aquele personagem e tal. E funcionava, porque o filme ficava na minha cabeça rodando. A estratégia, sem saber PNL, eu usava PNL. Né? Ou seja, eu criei um filme na minha cabeça para poder fazer a coisa acontecer. Porque se fosse só para ler a letra no livro, não ia ter muito sentido. Era isso mesmo. Isso? Maria. Como tirar... quando alguém nos aponta, que quer que a gente mostre o melhor, no meio de uma reunião, fica alguém... Tem que explicar assim para vocês entenderem. Porque como que alguém... Eu sou muito cobrado em questão de educação. Ah, não soube criar. Mães não tem manual de instrução. Quem é mãe aqui? A gente não ganha manual de instrução. Não ganhou o meu. E quando a gente é muito apontada em ser o melhor, eu sou disciplinada. Você quer ser essa pessoa? Não, eu sou. Não, mas você quer ser essa pessoa que eles estão cobrando? Não, eles que querem que eu mude, eu quero o melhor para mim. E alguém está apontando uma arma para sua cabeça, obrigando você a fazer isso? Não aponta, não, mas como meu cérebro todos os dias, eu não suporto isso. Gente, é isso, é a realidade do mundo. Sabe, eu sou cobrada, sim, dentro da minha casa, sim, por duas teses. Uma, você não soube criar, não chique, né? E a outra, você tem que fazer o melhor, você tem que ser exímio. E ele fez o quê? Quando ela aprendeu o metamodelo, quando o gigante disser assim, você tem que fazer o melhor. Aí você vai dizer assim, quem disse isso? Foi quando eu disse isso. Você sabe o que para me ensinar, já que você quer ter os passos melhor, né? Então me ensina o melhor que eu vou aprender. Eu sou como que a gente deve Quando a pessoa começar a falar muito pra você, você boceja assim, você diz assim, você não tá com sono, não? Não Aí se a pessoa fizer assim, você encosta e diz assim, isso. Como sair dessa linha de frente? Nós vamos aprender várias coisas aí, né, para você poder fazer escolhas melhores. Então eu estou primeiro apresentando a PNL, mas nós vamos te dar o controle interno. Você vai criar seu próprio manual aí dentro de você, cada um de vocês aqui vai criar seu próprio manual interno e você vai poder fazer essas escolhas. Nós vamos descobrir juntos aí muitas coisas nas relações interpessoais. Vamos fazer a técnica das posições perceptuais, onde você vai escolher alguém, por exemplo, que te cobra muito. Eu sugiro usar nessa técnica. E quando nós fizemos essa técnica das posições perceptuais, você coloca essa pessoa que te cobra muito ali dentro da técnica, que você vai ver como é que a sua relação vai mudar. Guarda só mais um pouquinho. Então vamos fazer agora um processo. Senta-se numa posição confortável, vou botar uma música relaxante. Gente, é só um leve relaxamento, não é hipnose, não é para entrar em transe profundo, não é para ir fundo. É bom esse negócio. É bom, ele vai longe. Até porque, como diz o Bandler, a hipnose não existe. E tudo é hipnose. Então vamos lá. Então, senta-se numa posição confortável enquanto eu vou botando uma música relaxante, que definitivamente não é The Beach is Back. Relaxa os braços. E respire profundamente. Isso. Enquanto eu vou selecionando aqui. Solte o ar. Do seu jeito, da sua maneira. Isso. Respire um tempo pela boca, prenda o ar. Solte o ar em 4 tempos. 1 pela boca, 1, 2, 3, 4. Ou respire do jeito que você quiser. Respire fundo. Solte o ar. E lembre-se de um momento onde, relaxando, você deixa o seu melhor vir à tona. Apenas lembre-se de um momento especial onde você relaxa. E volta para esse momento de novo, volta para esse momento. De novo, outra vez. Isso. Volta para esse momento. E eu não preciso que você explique, eu quero que você reviva esse momento especial. Veja o que você viu, ouça o que você ouviu, sinta o que você sentiu. Outra vez.
E lembre-se de como você, relaxando, respira. Volta ao momento onde você já relaxou. Experimenta de novo o relaxamento no corpo, o relaxamento na mente. Como se você estivesse voltando no tempo outra vez. E vai experimentando o corpo relaxar, a mente relaxar. Talvez você possa imaginar uma luz azul ao redor do seu corpo, naquele tom de azul, que eu sei que é muito especial e bem relaxante. Eu sei. E eu sei que você sabe qual. Enquanto você vai amplificando tudo aquilo que ajuda você a relaxar, eu vou fazer uma contagem de 5 a 0. E a cada número que eu for contando, você vai aumentando, sejam as imagens relaxantes, sejam os sons relaxantes, sejam os diálogos internos relaxantes, o que quer que seja que faz com que você relaxe. Você faz. Isso. 5, 4, amplificando. Isso. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, isso, menos 3. Muito bem. Eu quero que você pense ainda num desafio que você tenha na sua vida. O que ainda é desafiador? Talvez cobranças que você recebe de alguém, talvez trabalhar com pessoas, talvez tomar uma decisão profissional, ou mudar algum comportamento específico, que ainda é desafiador. Identifique como isso se dá, o que acontece, onde você experimenta o quê, de que forma, de que jeito, o que é um padrão, ou seja, o que se repete ainda. Isso. Isso. E agora eu quero te convidar para pensar algumas coisas comigo. Você vem agindo de determinada maneira diante desse desafio. Eu não sei se é causa interna, eu não sei se é causa externa, mas você vem repetindo alguns padrões, algumas formas de ser, de agir, para lidar com isso. Quem são 3 pessoas bem diferentes de você, que lidam com isso de outras formas, de outra maneira? Como 3 pessoas que são bem diferentes de você vão lidar com isso de outra forma? O que elas fazem? Você não precisa necessariamente fazer essas coisas, eu não estou te pedindo. Eu quero que você pense como outras pessoas abordam essa questão de outro jeito, de outra forma, de outra maneira. Como outras pessoas abordam isso. E como é perceber que outras pessoas têm outros mapas, têm outras formas para lidar com isso. O que acontece aí? Isso. Veja, ouça, sinta, se identifique. Agora volte a pensar no desafio. Volte a pensar nisso que é desafiador necessariamente. E agora eu quero que você considere o seguinte: na hora que você experimenta isso que é desafiador, para onde você colocava o foco da mente? Onde você colocava o foco da mente? Quando você pensava nisso que é desafiador, para onde ia o foco da mente? Para quê? Você enfatizava a dor, você enfatizava o problema, você ficava predominantemente pensando no que poderia dar errado, você ficava predominantemente lembrando de coisas do passado, que já aconteceram antes, ou ficava preocupado com o futuro. Como seria colocar o foco em alguma coisa que ajudasse você a buscar seus recursos? Quais são os recursos
as qualidades que você tem dentro de você? Como seria se ao invés de só pensar em problemas e no que está errado, como seria se você buscasse recursos, se você buscasse outras possibilidades? Como seria isso? Bom, por exemplo, agora volte a pensar no desafio e vá vendo, ouvindo, sentindo, percebendo o que acontece neurologicamente, o que muda inconscientemente. Como você responde inconscientemente em relação a tudo isso? Isso, veja, ouça, sinta, perceba, identifique. Isso. E agora, eu quero que você pense uma outra questão muito interessante aí nesse processo. O que existe em volta de você que pode te enriquecer, que pode te fortalecer, que pode te inspirar para lidar com isso? Quem, o quê? Que informações existem e talvez você não tenha explorado o suficiente? Quem tem mais experiência, quem tem mais sabedoria que talvez você pudesse conversar? Que sites na internet ou livros você poderia ler? Ou cursos que você poderia fazer que poderiam ajudar você de alguma forma, de alguma maneira, a lidar com isso? Como seria se você se permitisse buscar fora de você algo que pode fazer bem a você? Então imagine-se, hoje, amanhã, depois, fazendo algum movimento de buscar em algum lugar fora de você alguma coisa que equilibra você, alguma coisa que pode fazer uma diferença para você, inconscientemente. E conscientemente também. Isso, veja, ouça, sinta, perceba, identifique. E agora volte a pensar no desafio. O que vai mudando sobre esse desafio? O que vai acontecendo diferente sobre esse desafio? E agora eu vou perguntar para você, essa sua parte que se incomodava com o desafio, que ficava sentindo dor, ou incômodo, ou detectando estagnado, saturado, e sentindo uma série de coisas por conta desse desafio, na hora que vinha esse incômodo, seja de que forma foi, o que essa parte sua estava tentando te mostrar através disso, te dizer? O que essa sua parte interna que soou esse alarme, que mostrou esse sinal, estava tentando te mostrar, estava tentando te dizer, estava te convidando para sentir através disso, lá no fundo? Quando você se dá conta, né, sobre essas questões na sua vida, o que tem de importante nisso? Qual a importância disso na sua vida? Até hoje você reagia com um conjunto de coisas que você aprendeu. Como seria se nós buscássemos outros caminhos, outras formas de lidar com essas coisas importantes que não através daquilo que você vinha repetindo até antes, agora um pouco? Como seria se a gente buscasse outras coisas? Já pergunto logo, como seria se nós nos flexibilizássemos para buscar outras alternativas? O que você poderia fazer diferente que você ainda não fez? O que você poderia fazer de outro jeito, de outra forma? Que 2, 3 coisas você vai gostar de experimentar hoje, amanhã, que vai na direção de alguma coisa melhor, que ajuda você em relação a essas coisas? Como seria você dar alguns passos diferentes daquilo que você já fez até agora? Imagine-se lá no futuro agora, onde lá já você vai fazendo isso, onde você vai colocando em prática isso. Como é para a mudança aqui em você? Completamente. Isso, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Isso. E quais são as qualidades que você tem dentro de si? Mesmo que não tenha num primeiro momento relação, ou você ainda não conseguisse até agora ver uma relação
dessas qualidades sobre a solução que você vai criando aí dentro de você. Mas quais são as várias qualidades, os vários recursos que você tem? Quando, onde o seu melhor veio à tona? Volte na mente alguns momentos onde o seu melhor veio à tona, onde o seu melhor se expressa, onde o seu melhor emerge. E nessa emersão acontece uma resposta melhor, mais saudável, mais positiva. Aqui, eu quero que você traga de volta isso. Como seria se você fosse direcionando algumas dessas qualidades, talentos, capacidades, recursos que você tem dentro de você, nessas ações, nessa flexibilidade, nessas formas novas de poder lidar com essas coisas importantes? Como seria se você fosse direcionando isso agora, inconscientemente? Eu aproveito para perguntar: o que você já aprendeu nessa caminhada? O que você já aprendeu até agora? O que você está aprendendo agora que é significativamente importante nesse momento? O que pode fazer a diferença? O que faz diferença? O que você escolhe continuar aprendendo que vai ajudar com que você resolva inconscientemente essas questões, acesse processos internos diversos da sua estrutura e permita-se mais melhor que existe dentro de você. E agora volte a pensar nesse desafio. Perceba-se há uma mudança aí. Perceba-se alguma coisa. Perceba-se algo diferente. Abre portas para inúmeras possibilidades novas. Isso. Assim. Perceba se isso acontece dentro da sua estrutura de outro jeito. E imagine-se num futuro onde amanhã, depois, semana que vem, você tenta em vão resistir a colocar em prática todas essas coisas. E você lá na sua vida pessoal, profissional, na sua rotina, nas suas relações, você põe em prática tudo isso. Principalmente naqueles contextos antes você pensava ou achava que havia algo desafiador. Como seria se agora, aplicando tudo isso que já mudou aí dentro, você fosse permitindo algo diferente? Não necessariamente essa mudança tem que acontecer hoje ou amanhã ou semana que vem. Não precisa acontecer assim. Como seria permitir-se mudar? Se respirar, por exemplo. E se você gosta da mudança que você experimenta, se você gosta da sensação que você experimenta, eu vou pedir que você imagine que essa sensação boa, ela se espalhe primeiro na barriga, nas vísceras, principalmente no intestino. E espalhe pelo intestino, pelas vísceras, pâncreas, fígado, rins, todas as vísceras, tudo na barriga. Você vai sentindo uma sensação boa na barriga. Vai se imaginando nesse futuro agora, fazendo a mudança. Aqui, eu vou pedir agora que você espalhe isso também até o meu peito, no coração, onde eu quero que você conecte-se com as emoções positivas dessa mudança que você está fazendo. Conecte-se com essas emoções positivas. Isso. Assim. Conecte-se com essas emoções positivas. Isso. Abra-se para mudar para melhor. Enquanto vai imaginando colocar em prática tudo isso. E deixe que isso se espalhe até o alto da cabeça, no outro cérebro, que é o cérebro da cabeça, o mais conhecido, onde você vem para o aqui, para o agora, para o presente, comigo. Próximos pequenos grandes passos
que você abre espaço inconscientemente para colocar em prática se você respirar, mas só se você respirar. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, e na medida que você for lembrando de esquecer aqui, é quando você inconscientemente vai ganhando muito mais liberdade para colocar tudo isso em prática na sua vida. E eu não vou afirmar que ao abrir os olhos, tudo ficando mais claro, a mudança seja inevitável e inescapável. Então vamos 0, 1, respire profundamente, espalhando essa energia boa da mudança. 2, isso, espalhando pelas vísceras, coração, cabeça. 3, 4, no 7 você abre os olhos. 5, 6 e 7, abre os olhos e saia agora desse estado.